braço, a bola já tinha saído do pé do Aníbal Moreno. Ó, eu chamei o VAR aqui agora, puxei a linha e vi que hoje é dia 31 de julho, não 7 de agosto. Ah, é verdade. Ah, tá. Não faz um não, ano. não, foi só isso, assim, eu só puxei a linha pra ver se tinha, mas por Eu uma cismei, questão do cara. ombro, tá, tava impedido. Não, aí não foi nem pelo ombro, aí tava a cabeça inteira na frente. Fala. Mas assim, é a terceira vez em 4 anos que o Palmeiras tem de fato razão. Não é o único caso, porque assim, o Corinthians em 2022 reclamou de um pênalti não marcado do Léo Pereira no primeiro jogo da final, Corinthians e Flamengo da Copa do Brasil, mas ali não era impedimento. Então, hoje, a CBF já determinou que vai fazer o investimento do impedimento semiautomático para o ano que vem. Não sabe definir quanto vai gastar. A gente sabe quanto a gente está gastando por não ter um impedimento semiautomático. Sabe quanto é? A pesquisa do Globo mostra que quem tem maior porcentagem de torcida é o quem torce para time nenhum no Brasil. 1/3 da população não torce para time nenhum. Olha a quantidade de dinheiro que você perde com isso. Bom, a parte disso, o Cruzeiro empatou com o CRB, surpreendentemente. O Vasco empatou com o CSA em Maceió. O Bahia fez 3-2, sofrendo contra o Bahia, contra o Retrô, vice-campeão pernambucano, explica-se, é vice-campeão de Pernambuco. E o Fluminense voltou a vencer depois de 5 derrotas consecutivas, fez 2-1 no Internacional. O Renato Carrasco do Internacional, para gosto de alguém que está aí no estúdio. E hoje tem São Paulo Atlético Paranaense, Flamengo e Atlético Mineiro. São Paulo Atlético Paranaense 19h30, Flamengo e Atlético Mineiro às 21h30. Tá certo, valeu, obrigado, um abraço e até mais. Obrigado, muito obrigado, Cássia. Até mais. Repórter CBN. Quinta-feira, 31 de julho de 2025. Pacientes do SUS poderão ser atendidos em hospitais e clínicas de planos de saúde a partir de agosto. A iniciativa integra o programa Agora Tem Especialistas do Ministério da Saúde. O objetivo é reduzir as filas de pessoas que buscam serviços especializados na rede pública. Operadoras com dívidas com o SUS vão quitar as pendências por meio dos atendimentos diários. Em um primeiro momento, R$ 750 milhões devem ser convertidos em consultas, exames e cirurgias eletivas em 7 especialidades prioritárias. A Receita Federal está pagando hoje o terceiro lote de restituições do Imposto de Renda de 2025. 7 milhões e 200 mil contribuintes vão dividir 10 bilhões de reais. O órgão liberou na semana passada a consulta que pode ser feita pelo site da Receita. O anúncio da sanção dos Estados Unidos contra o ministro do STF, Alexandre de Moraes, repercutiu na imprensa internacional. A Bloomberg informou que a medida ocorre no momento em que os americanos intensificam a perseguição ao juiz. A Reuters noticiou que o presidente Donald Trump vinculou as tarifas ao Brasil ao que classificou de caça às bruxas contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. O argentino La Nación publicou que a decisão faz parte da repressão do governo Trump ao Brasil. O Tribunal de Apelações dos Estados Unidos vai avaliar hoje a legalidade das tarifas determinadas pela gestão do presidente Donald Trump. A análise será realizada depois de o tribunal de uma instância inferior afirmar que o republicano excedeu a autoridade com impostos abrangentes sobre produtos importados. No horário de Brasília, 9h04. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Você acompanhou as principais notícias do dia com a gente aqui no Jornal da CBN e agora segue com a programação da sua cidade. Obrigada pela companhia. Esta última meia hora do Jornal da CBN teve o oferecimento de Native, seu primeiro Allianz no Bessa.
Rádio CBN, ZYC 980, FM 101,7 MHz. João Pessoa, Paraíba. 9h05. CBN João Pessoa. Apresentação Caio Ismael. Quintou, minha gente. Bom dia para você que está acompanhando o CBN João Pessoa pelas ondas do rádio na 101.7 FM. Um ótimo dia para você. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa de notícias das suas manhãs. A gente, você já sabe, né? Fica junto por aqui até a hora do almoço. Tem muito tempo para a gente se informar, debater temas, conversar com você e, claro, você já chega ali ao almoço, já chega na sua conversa com a família sabendo de tudo o que acontece na Paraíba. Você é meu convidado, minha convidada, não só a nos ouvir, mas também a participar. Eu estou te esperando por aqui no nosso WhatsApp 98132 4088. 98132 4088. Chegamos ao fim do mês de julho, dia 31, amanhã, dia 1º, e a gente começa aí a contagem regressiva, a preparação para o aniversário de 440 anos de João Pessoa, que será na terça, né? Terça feriado, tem show de Roberto Carlos, então vai ser uma semana bem intensa. Festa das Neves bombando também esse fim de semana. Vamos acompanhar tudo e contar para você. Ah, quase que eu esqueci, ó. Você, além de nos ouvir pelas ondas do rádio, também consegue nos assistir. É isso mesmo. É só acessar o site cbnparaíba.com.br, clica lá no ícone para assistir, ou você vai direto no YouTube. Lá no YouTube você procura CBN Paraíba, tá o nosso canal lá, com vários trechos de programa, vários shorts, que são aqueles vídeos pequenos, e tem também nossa transmissão ao vivo. Segue a gente por lá, liga o sininho e fica por dentro também dos bastidores. Acompanha os nossos entrevistados, bastidores. Às vezes colocamos uma foto ou vídeo de um ouvinte por lá também. Então você é convidado, convidada a nos assistir. Se você tá aí, ó, do outro lado, me vendo pelo YouTube, um tchau especial pra você. E aproveita e comenta aqui embaixo também, tá? Comenta aqui no chat do YouTube e a gente vai seguindo durante toda essa manhã. E não tem como não falar de uma operação que aconteceu na manhã de hoje. Suspeitos de um esquartejamento foram presos em Santa Rita. Nossa equipe foi ao local e traz os detalhes desse caso para você já já. Nas últimas horas, 3 homicídios aqui em João Pessoa. Um deles foi durante a madrugada de hoje. Um homem foi morto em Gramame, aqui na capital. Ele era monitorado pela justiça e estava com a esposa no momento do crime. 9h08, tem política, claro, sempre por aqui. João Paulo Medeiros, um ótimo dia. Oi, Caio, bom dia para você, uma ótima quinta-feira para todos os nossos ouvintes. Hoje na coluna vamos trazer os detalhes do retorno da Câmara Municipal aqui de João Pessoa aos trabalhos. Os vereadores voltam hoje às sessões ordinárias na Câmara e voltarão com a presença do prefeito Cícero Lucena. Há uma expectativa adicional para esse retorno por conta da instabilidade vivida na base do governo nos últimos dias e daquelas críticas que foram feitas por Aguinaldo Ribeiro na direção de Cícero. Hoje, provavelmente, ele será questionado sobre esse assunto e a gente vai acompanhar durante a manhã de hoje. Com certeza. Nossa equipe está por lá, inclusive Felipe Nunes já está lá na Câmara Municipal de João Pessoa, conversando com os vereadores, pegando esses bastidores para a gente conversar já já aqui na nossa bancada. 9h09, o governo federal estuda acabar com a obrigatoriedade das aulas em autoescolas para tirar a CNH, que é a Carteira Nacional de Habilitação. Nós vamos explicar tudo direitinho para você, tá? Do que se trata essa proposta, é um estudo ainda, nada está sendo encaminhado, apenas está sendo estudado nesse momento, mas o que é que pode mudar? Nós vamos explicar aqui na nossa bancada. 9h10, também tem a coluna Condomínio com Hinaldo Dantas. Você pode participar enviando sua pergunta pra gente no 981324088. E também tem Cultura Pop, trazendo o que é que tá acontecendo aí no mundo pop pra gente. São 9h10.
Trânsito. Neste momento, trânsito lento na saída de João Pessoa pela BR-230, a partir do Parque de Exposições até o viaduto das Três Lagoas. No sentido oposto, trânsito lento passando pelo viaduto de Água Fria, viaduto do Cristo até o Unip. Onde mais? A Avenida Dom Pedro II está com o trânsito fluindo muito bem nessa manhã. Já a Via Expressa Padre Zé, logo após a saída ali da principal dos bancários, está com trânsito lento em toda a sua extensão até a Dom Pedro II. A Avenida Rui Carneiro também tem um trecho de lentidão nesse momento, sentido Orla, já próximo ao mercado de artesanato. Outro trecho para você ter atenção nessa manhã é o retão de Manaíra. Diria até para você evitar o retão nesse momento, porque está com trânsito lento em praticamente toda a sua extensão, nos dois sentidos. Quem está tentando sair do bairro do Bessa também vai encontrar trânsito lento nessa manhã, a partir da Praça Wanda Braga de Lucena, seguindo até o retão de Manaíra. E é assim que a gente vai seguindo o CBN João Pessoa, com muita informação, com trânsito, com política, com sua participação também. Deixar um abraço grande para o Pedro Silva, meu amigo também, o André Luiz, a Irene, o Reginaldo, Carlisson, Francisco José, Flávio Saraiva. Tem muita gente participando aqui com a gente e eu fico feliz demais. Manda sua mensagem, já já a gente lê todos os comentários. E, como eu sempre digo, não estou sozinho por aqui, tá? Nos trabalhos técnicos, Luciano Cabral, na edição, Felipe Nunes e na produção, Renan Mesquita. O CBN João Pessoa, programa de notícias das suas manhãs, aqui na 101.7 FM, está no ar. Giro de notícias. Suspeitos de um esquartejamento em Santa Rita foram presos em operação na manhã de hoje. O repórter Antônio Vieira esteve por lá e traz os detalhes para você. Olá pessoal, muito bom dia a todos. Eu chego com informações da Operação Combate, que foi realizada em Santa Rita, também Bahia e João Pessoa. Foram 12 alvos que o Núcleo de Homicídios de Santa Rita, através também da Delegacia Seccional e ainda também com o suporte do policiamento do 7º Batalhão de Polícia Militar, realizou na manhã de hoje. Eu conversei com a delegada Maria das Dores Coutinho, titular do Núcleo de Homicídios de Santa Rita, que falou do propósito dessa operação e já dos primeiros resultados. Vamos ouvir. A Operação Combate foi deflagrada hoje para o cumprimento de 12 mandados, dentre eles mandados de prisão preventiva e mandados de busca e apreensão. Fruto de uma investigação de um homicídio duplamente qualificado, com ocultação de cadáver, que ocorreu aqui no bairro do Etel Santiago este ano. Todos os acusados foram devidamente identificados, 3 já estão presos dos 6, e as diligências ainda continuam a fim de capturar os demais. Foi um crime que chocou a sociedade do Etel Santiago, com requinte de crueldade. A vítima foi espancada, foi utilizada arma branca e em seguida o cadáver foi ocultado, causando para a família uma grande tristeza de não poder encontrar sequer o corpo. Então, desde janeiro que a gente iniciou as investigações como desaparecimento. A primeira parte do corpo foi encontrada em fevereiro, no dia 11, e a segunda no dia 16. Então, uma investigação que tivemos grande empenho e hoje foi uma satisfação em realizar as prisões, pelo menos da metade dos indivíduos que praticaram o crime até o momento, né? É uma investigação que tem seu desfecho hoje ou deve ter prosseguimento? Está dado prosseguimento e as investigações estão sendo concluídas. E hoje, em parceria com a Polícia Militar, numa ação conjunta, nós conseguimos obter esse êxito, né? De até o momento já tem, dos 6 alvos, já tem 3 aqui. E para a gente é um motivo de comemorar e para que a sociedade do Etel, a adjacência Santa Rita, saiba que a Operação Combate veio sim para combater a criminalidade e a impunidade, e todos aqueles que
participaram deste crime serão responsabilizados dentro dos rigores da lei. Também conversei com o comandante Coronel Lima, do 7º Batalhão da Polícia Militar, que falou sobre essa atuação das forças de segurança para o combate a criminosos envolvidos em homicídios na região metropolitana. Vamos ouvir. As forças de segurança aqui na cidade de Santa Rita continuam muito bem integradas, somos parceiros muito fortes em combate à criminalidade. Vale salientar que esses alvos eles são extremamente violentos, né? E graças a Deus conseguimos até o momento tirar 3 de circulação. Quero dizer à sociedade de Santa Rita que confie no serviço das forças de segurança aqui da cidade de Santa Rita, assim como da Paraíba também. Volto com vocês aos estúdios. Obrigado, Vieira, pelas informações. São 9h16 e infelizmente a gente segue falando de violência porque vários crimes foram registrados nas últimas horas em diferentes bairros aqui da capital. No bairro Gramame, um homem foi morto hoje de madrugada. Ele era monitorado pela justiça e estava com a esposa no momento do crime. O delegado Tiago Cavalcante falou sobre o que aconteceu. O indivíduo teria sido executado por 4 elementos desconhecidos e encapuzados. Teriam adentrado no condomínio da vítima, arrombado as portas do condomínio que dava acesso ao hall, também arrombado a porta do apartamento da vítima, a surpreendido enquanto ela estava dormindo e executado a vítima com um disparo de arma de fogo. A vítima, no momento do ocorrido, estava no interior do imóvel com a sua esposa. Os indivíduos teriam exigido que a mulher saísse do local. A vítima tem diversas passagens pela polícia, fazia uso de tornozeleira eletrônica e, segundo os informes levantados, era faccionado. Ele seria oriundo da cidade de Cabedelo, né? Integrava uma facção e estaria presente naquela localidade. E após a saída de Cabedelo, teria sido preso e, saindo da prisão, passou a residir em outros bairros. Estava residindo nesse apartamento há aproximadamente 7 dias. Tem câmera de segurança por aqui, doutor? Tem diversas câmeras de segurança. Registraram, inclusive, a entrada desses criminosos. Tá aí, caso em Gramame, na madrugada de hoje. E a gente vai agora para Mangabeira, porque em Mangabeira 8, um motorista por aplicativo de 25 anos foi morto a tiros ontem à noite. A moto da vítima foi roubada pelos suspeitos e o capitão Bertuni falou sobre esse caso. Aqui, segundo o local, as pessoas informaram que um carro teria perseguido ele. Aqui nessa rua aqui, o carro perseguiu o mesmo, atirou contra o mesmo caiu até o solo, né? Veio ser alvejado por arma de fogo, né? E um outro ocupante desse carro veio a roubar, pegar a moto dessa vítima, né? E foram embora sem um destino certo. Então, de fato, possivelmente foi um crime que foi feito, perpetuado, observado pela arma de fogo revólver, tipo revólver. Em Mandacaru, um homem foi encontrado com as mãos amarradas. Isso foi ontem. O delegado Tiago Cavalcante e também parentes da vítima falaram com nossa equipe. A vítima estava amarrada, com um pano envolvendo sua cabeça. Segundo alguns populares, ouviram 3 disparos de arma de fogo. E essa informação, juntamente com o que a perícia apurou no local, leva a concluir preliminarmente que essa execução foi realizada aqui no local. Foi um susto muito grande que eu tive, porque eu não esperava ele vir assim, bater aqui. Ele não costumava andar por aqui? Não, que eu saiba não. Filho hoje em dia não atende mãe nem pai, homem. Não atende, a gente dá conselho. Qual é a mãe e o pai que não dá conselho um filho para melhor? Hein? Mas eles não atendem, eles não querem conselho. Eu dava conselho meu, ele dizia, deixa de besteira, mulher. Eu vou fazer isso e pronto. Tá aí, nas últimas horas, 3 homicídios em diferentes bairros de João Pessoa, Gramame, hoje de madrugada, Mangabeira 8, ontem à noite e à tarde em Mandacaru. Muita violência aqui na nossa região. Agora são 9h20, mudar de assunto porque trabalhadores em educação da Paraíba fazem hoje uma paralisação das atividades. Segundo a categoria, é para denunciar erros nos pagamentos dos professores e professoras da rede estadual.
Quem conversa com a gente agora por telefone sobre esse assunto é o diretor do Sintep, professor Felipe Baunilha. Felipe, seja bem-vindo à CBN, bom dia. Olá, bom dia, Caio Ismael, todos os ouvintes. É um prazer participar aqui do programa com vocês. Houve alguma tentativa de negociação com o governo? Por que vocês decidiram paralisar nesse momento? Veja só, Caio, é bom, inclusive, esse tema, logo após essa reportagem, sobre a importância da escola para esses jovens que estão aí, infelizmente, sendo disputados com a criminalidade. Nós, professores, trabalhamos arduamente em condições precárias nas escolas públicas para garantir um futuro para essa juventude, para essas crianças e juventude. Então, desde o mês passado, erros vêm acontecendo no pagamento de professores. No mês passado foram 1.500 professores. Esse mês nós já levantamos 900 professores que tiveram erros de pagamento. Trabalharam o mês inteiro e deixaram de receber até R$2.000. Então, nós desde o mês passado sentamos numa mesa de negociação com a Secretaria de Educação, com o secretário Wilson Filho, com a Secretaria de Administração, e o que ficou acertado é que esses erros seriam corrigidos. Nós fizemos uma Assembleia Geral da categoria, explicamos a situação, aguardamos o pagamento de uma folha extra no mês passado. A folha extra foi paga com erros também, né? E a definição da categoria foi de que, se tivesse erros no mês de julho novamente, como aconteceu, nós paralisaríamos nossas atividades no dia de hoje como uma forma de alerta para a sociedade e para o governo. Não é possível que, em pleno século XXI, com o desenvolvimento tecnológico que nós temos, ainda tenhamos problemas com o pagamento de professores, porque a Secretaria não consegue ajustar um sistema digital para o pagamento dos professores. Essa paralisação acontece só hoje, Felipe? Vocês pretendem passar mais dias paralisados? Não, essa paralisação de hoje é uma chamada de atenção. Nós exigimos que o governo pague uma folha extra para esses profissionais que não receberam seu salário corretamente. Afinal de contas, nós temos contas a pagar, as contas não esperam. Então, inicialmente, nós vamos parar um dia para que seja paga uma folha extra e vamos manter a mesa de negociação. Mas a mesa de negociação ela precisa apresentar resultados, em especial quando se trata de salário. Nós não podemos aqui trabalhar o mês inteiro e receber o salário errado no final do mês. Nesse momento vocês estão reunidos em algum lugar? Estamos sim, estamos aqui em frente ao Centro Administrativo Estadual, em Campina Grande, no Centro de Representação do Governo. À tarde nós teremos um ato em Cuité e também hoje um ato em Cajazeiras. Nós concentramos nessas 4 cidades a mobilização de hoje, né, e fizemos um levantamento de cerca de 95% de escolas paralisadas hoje no estado da Paraíba. Eu quero agradecer ao diretor do Sintep, o professor Felipe Baunilha, pela entrevista, pela participação. Felipe, muito obrigado, um ótimo dia para você. Obrigado, Caio. Bom dia. Em nota, a Secretaria de Estado da Educação falou que nenhuma demanda relacionada a erro de pagamento foi formalmente protocolada nos canais oficiais, como validado por meio de reuniões com a Secretaria de Estado da Administração. Em seguida, nessa nota, a gestão disse que já havia atendido previamente outras demandas sindicais que foram pautadas recentemente via ofício, dentre elas a prorrogação do prazo de inscrição nos prêmios instituídos pela Secretaria. A Secretaria reforça, inclusive, que não há qualquer desrespeito ao calendário escolar oficial e que está sendo assegurado o cumprimento integral da jornada de trabalho dos servidores da educação, em consonância com a legislação vigente e os direitos da categoria. Aí fica o questionamento. A Secretaria está dizendo que os professores estão recebendo corretamente, porque não faz mínimo sentido eles paralisarem nesse momento, né? Se não houver erro, né? É algo que fica uma palavra contra a outra nesse momento, né? Os professores estão dizendo que está havendo erros recorrentes, e a Secretaria disse que não, né? E dizendo que não há demanda no canal oficial, ou seja, essas demandas foram entregues em reuniões. É algo que a Secretaria precisa responder e precisa dar um recado e precisa dar uma resposta. Afinal, não tem como você trabalhar e não receber. Você que está aí do outro lado, independente de ser professor ou não, sabe que a conta vai chegar. A comida tem que ser posta na mesa. E que você perder talvez até R$2.000 do seu salário é algo que com certeza traz muitos transtornos.
São 9 horas e 25 minutos. A Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a SUDEMA, multou um estabelecimento que despejava esgoto sem tratamento em afluentes do rio Cabelo, no Distrito Industrial de Mangabeira. Segundo o órgão, trata-se de uma empresa especializada em abates de aves, que também teve seu funcionamento embargado. A fiscalização foi na última quarta-feira, na Operação Praias Limpas. A SUDEMA informou que, diante das irregularidades, os técnicos da Coordenação de Medição Ambiental da SUDEMA embargaram as atividades do estabelecimento até que todas as irregularidades sejam resolvidas. Também foi aplicada uma multa que corresponde a aproximadamente R$10 mil. O responsável pelo empreendimento foi conduzido à delegacia. A SUDEMA informou que o estabelecimento despejava os dejetos diretamente na rede pluvial, o que motivou a aplicação da penalidade. São 9 horas e 26 minutos. Eu trago agora informação de um acidente que aconteceu na noite de ontem. Um motorista por aplicativo morreu após ser perseguido por suspeitos em Santa Rita, acabou causando um acidente. Quem explica pra gente é Diogo Pinheiro. O acidente aconteceu no quilômetro 64 da BR-230, sentido João Pessoa. Segundo informações da PRF, o motociclista morreu depois de bater na traseira de um caminhão que não permaneceu no local. Ele foi identificado como Lucas dos Santos Souza, de 27 anos. A família diz que Lucas trabalhava em Sapé e fazia esse trajeto para retornar a casa, que fica a 15 minutos do local do acidente. Lucas fazia sempre esse trajeto, aqui já era conhecido? Sim, ele trabalhava em Sapé com internet, ele estava voltando para casa. Há quanto tempo ele trabalhava em Sapé? Já faz, assim, o tempo eu não sei, mas faz um pouco de tempo já que ele trabalha lá. E ele sempre chegava em casa mais à noite? É, sempre chegava às 7h30, 8 horas o máximo. A gente nunca esperava, né? Mas acontece. A gente que anda em cima disso aí não... É complicado. O único irmão que eu tinha, mano. Já estava chegando perto em casa? Já. Já tá perto. Daqui pra casa é 15 minutos. Tá perto já. Outro motociclista envolvido foi socorrido e levado a um hospital mais próximo. Agora as investigações devem apontar qual foi o veículo de grande porte que estava envolvido nesse acidente. Tá aí, informação para você de um acidente. Não se trata do caso que eu acabei chamando, que é de um motorista por aplicativo morto após uma perseguição com suspeitos em Santa Rita. Isso é um outro caso. Esse caso aí foi um acidente que aconteceu na BR-230. Infelizmente, esse motociclista, né, acabou batendo em um veículo e não resistiu. É importante a gente destacar que você que está me ouvindo nesse momento, que é motorista, que vai sair de moto, né, que é motorista de ônibus, de aplicativo, tem que ter atenção redobrada. O trânsito, poucos segundos podem causar um acidente, né? Poucos segundos de desatenção. Então você que está aí ouvindo a CBN, fica atento no trânsito, tá? Não mexe no celular, cuidado com as conversas. A gente tem que ter o olhar por nós e pelo outro, né? Muitas vezes. Agora são 9h29, inclusive teve um ouvinte nosso aqui que eu falei do trânsito lá próximo à Unip, na BR-230. Ele falou, foi o Túlio. Ele disse, Caio, na Unip, sentido Cabedelo, o trânsito é só por curiosidade. O povo passou, daí tá de boa. E aí ele falou que teve um pequeno acidente, o pessoal tava no acostamento e todo mundo ficou parando para ver. Isso é outro ponto, né, que a gente tem que registrar. Antes de a gente seguir para o Repórter CBN, quero deixar um abraço aqui para o Reginaldo, que está nos ouvindo em Miramar. A Irene também chegando por aqui, diz, Caio, bom dia, radinho novo para te ouvir. Que rádio lindo, viu, Irene? Vou mostrar aqui para o nosso ouvinte, vou mandar para o Luciano Cabral para a gente colocar para quem está acompanhando no YouTube. Um radinho analógico, né? Marronzinho assim, muito bonito mesmo. Quem tá acompanhando no YouTube tá vendo o radinho novo da Irene para acompanhar 101.7 FM. Irene, grande abraço para você, gostei muito, tá? Quem mais por aqui? O André Luiz mandou um áudio, já eu converso com você, tá, André? Ouço o teu áudio. Pedro Silva, bom dia, Caio. Essa proposta do governo sobre a autoescola
é a mesma que o ex-presidente Bolsonaro queria fazer em 2019, mas foi declarada inconstitucional pelo STF. Vamos ver agora. Tá aí o Pedro trazendo... A gente vai falar sobre isso já, né? O governo tá estudando a possibilidade de não precisar de autoescolas para você tirar a CNH. Claro, uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Você teria que fazer a prova, ou seja, pode pagar um instrutor por fora, teria que aprender para fazer a prova e passar tanto a prova prática quanto a prova teórica. Porém, é um grande caminho para que isso aconteça, tá? Não está nada definido ainda. Quem mais participando aqui com a gente? O Wellington também participando, mandou uma foto aqui da vítima do homicídio em Gramame, do homicídio em Mangabeira, disse que o de Mangabeira era um motoboy, parece que teve a moto furtada, foi justamente isso que nós trouxemos, né? Muito obrigado, tá, Wellington? Um grande abraço. Bruno também chegando por aqui, Rafael Jaburu, Matheus, já eu leio todas as mensagens, João Justino também. A gente conversa daqui a pouco, tá? Daqui a pouco também tem política, não sai daí não. Repórter CBN. Junho para o nível mais baixo desde 2012, quando começou a série histórica da pesquisa do IBGE. O indicador ficou em 5,8%, resultado 1,2 ponto percentual menor na comparação com os 3 meses anteriores. No período observado, o número de brasileiros desempregados recuou 17% e somou 6.300.000. Também bateram recorde no segundo trimestre a taxa de participação na força de trabalho, o nível de ocupação e o contingente de trabalhadores com carteira assinada no setor privado, que chegou a 39 milhões. O Bioparque do Rio de Janeiro decidiu suspender novamente as atividades por causa da confirmação da morte de 4 aves. Os casos aconteceram em uma área diferente da afetada pelo surto anterior de gripe aviária, que atingiu o local há 12 dias. Em 2 semanas, 19 animais morreram. A administração do Bioparque informou que tomou a decisão de forma voluntária, como medida preventiva e alinhada a protocolos internacionais de biossegurança. Até o momento, não há previsão de reabertura. Relações Exteriores, Mauro Vieira disse ao secretário americano de Estado, Marco Rubio, que o judiciário brasileiro é independente e não se curvará a pressões externas. A conversa ocorreu no dia em que Washington impôs sanções contra o ministro do STF, Alexandre de Moraes. No horário de Brasília, 9h32. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Chegou a hora de mudar o seu futuro. Estão abertas as matrículas 2025.2 da Facene. São 7 opções de cursos: enfermagem, farmácia, odontologia, educação física, fisioterapia, psicologia e medicina veterinária, com matrícula grátis e desconto de 60% das mensalidades. Acesse facene.com.br ou entre em contato pelo WhatsApp 83993920134. CBN João Pessoa. 9h34. Política. Aqui na bancada comigo para falar sobre política, João Paulo Medeiros e Pedro Pereira, direto de Campina Grande, também trazendo as notícias do interior do estado. Felipe Nunes está na Câmara de Vereadores aqui de João Pessoa, porque, João, está retornando o trabalho hoje, né? A Câmara está retornando, os vereadores, o prefeito vai estar lá. Me explica como é essa solenidade, por favor. Bom dia para você, né? Bom dia para você, para Pedro e todos os nossos ouvintes. É um retorno corriqueiro, esse da Câmara Municipal, após o recesso legislativo, um recesso longo, aliás, né, mais de 40 dias de recesso, onde a Câmara aqui de João Pessoa ficou sem sessões ordinárias.
Hoje os vereadores retornam aos trabalhos com a presença do prefeito Cícero Lucena, nada dentro da anormalidade, via de regra. Os gestores executivos participam desses retornos. Agora, há um componente de expectativa adicional para esse retorno de hoje. Qual é o componente adicional? E que não tem uma relação direta com a volta dos trabalhos ou com a Câmara Municipal da capital propriamente dito. É que nós acompanhamos essa semana, né, um processo de instabilidade muito forte, uma crise dentro da base do governador João Azevedo, envolvendo o prefeito Cícero Lucena e o deputado Aguinaldo Ribeiro, sobre a sucessão estadual do próximo ano. Aguinaldo fez duras críticas na direção de Cícero por conta das movimentações que ele vem fazendo e se apresentando como pré-candidato a governador do estado em 2026, num cenário onde o sobrinho de Aguinaldo, o vice-governador Lucas Ribeiro, também é cotado, também é considerado como nome a disputar esse mesmo espaço no próximo ano. E aí, por conta dessas declarações de Aguinaldo, que de certa maneira terminam empurrando o prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena, para que ele deixe o partido, para que ele deixe o PP, há uma expectativa adicional com relação à presença e a um eventual pronunciamento de Cícero sobre essa novela. Evidentemente, ele estará participando, a expectativa é essa, desse retorno, mas também será questionado, é claro, pela imprensa, por essas declarações dadas anteontem pelo deputado Aguinaldo Ribeiro. Felipe Nunes está acompanhando, viu, João? Está por lá, acompanhando toda a movimentação, já conversou com vereadores. Quero saber, Felipe, bom dia para você. O que é que você tem de informação para a gente de bastidor? Como é que está aí esse evento de retorno da Câmara Municipal? Oi, Caio, bom dia para você, João Paulo, bom dia aos ouvintes da CBN. A sessão não começou ainda, já me encontro aqui na Câmara Municipal de João Pessoa. Por enquanto, somente o líder do governo, o vereador Odon Bezerra, chegou aqui, o plenário ainda vazio, mas já trago informação que eu pude apurar nesse momento, Caio e João, é que não está confirmada ainda a presença do prefeito Cícero Lucena na manhã de hoje. Conversei com interlocutores do prefeito e também com algumas pessoas aqui na Câmara Municipal de João Pessoa que me disseram que há uma possibilidade de que o prefeito Cícero Lucena envie o vice, Léo Bezerra, para essa reabertura dos trabalhos aqui na Câmara Municipal de João Pessoa. Já pude apurar também que o vereador Dinho deve se pronunciar aqui, daqui a pouco, o presidente da Câmara, acerca dessa reabertura. Já há alguns itens na pauta da Câmara Municipal, como a inauguração da nova sede da Câmara, que é aqui próximo ao atual prédio, né? Uma nova construção que está sendo feita. E também outra prioridade dos vereadores é a sede social que está sendo construída no bairro dos Bancários. O líder do governo, o vereador Odon Bezerra, está falando agora com a imprensa e eu vou conversar com ele também ao vivo aqui na Câmara Municipal de João Pessoa. Vamos ouvir o que diz nesse momento o líder do governo, o vereador Odon Bezerra, ao vivo aqui para a CBN. Vereador, qual a expectativa para essa retomada dos trabalhos aqui na Câmara Municipal? As melhores possíveis e pensar sempre no melhor para João Pessoa. Disse e repito, todos nós que fomos eleitos aqui para o Legislativo Municipal temos algo em comum, que é o pensamento pelo melhor para a cidade de João Pessoa. Né? Há discordâncias políticas, isso é natural e é inerente a qualquer parlamento e deve ter, logicamente, essa divergência de ideias, mas o espírito e buscar o que seja melhor. Então, o que se apresenta hoje aqui, a retomada desses trabalhos e leis que possamos votar, que sejam oriundas do Executivo para a melhoria da qualidade de vida do povo de João Pessoa, eu tenho plena convicção que vai vir. Também boas ideias dos nossos colegas parlamentares na elaboração também de leis que possam trazer a melhoria da qualidade de vida do povo. O senhor falou em discordância, e há nesse momento uma discordância na base do governador João Azevedo, inclusive envolvendo o prefeito Cícero Lucena, que tenta se viabilizar para as eleições do próximo ano. Como é que o senhor tem acompanhado toda essa discussão? Olha, natural, porque é ruim se nós não tivéssemos nome.
E hoje nós temos bons nomes, Lucas, Adriano Galdino, Cícero Lucena. O que eu digo é que no momento que um grupo político vai decidir o que seja melhor, ele tem que pensar para o Estado, para aquele grupo político, todos eles imbuídos, e com critérios objetivos. É isso que eu defendo também, aquele que reúna a maior qualidade para governar. Já está confirmada a presença do prefeito aqui hoje? Sim, o prefeito já confirmou presença, o vice-prefeito também, pelo respeito que ele tem ao Legislativo Municipal. Sempre vem, quando não, o outro prefeito, porque João Pessoa tem essa característica, né? A partir de agora, nós não temos apenas um prefeito, temos dois. Sempre dito pelo próprio prefeito Cícero Lucena, que discute algo que era inviável há algum tempo, né? Porque se você puxar pela memória, você não vai saber quem era o vice-prefeito de alguns gestores. Vereador, muito obrigado pela participação aqui na CBN. Eu sigo acompanhando a sessão que ainda não começou e volto a qualquer momento. Caio, João, trazendo mais novidades diretamente aqui da Câmara Municipal de João Pessoa. Valeu, Felipe. Muito obrigado. Daqui a pouco ele volta com esse início, né? Conversando também com outros vereadores. Caio, pelo que o líder do governo confirmou aí, o prefeito Cícero Lucena irá sim a essa sessão, né, de reabertura dos trabalhos hoje, e certamente será questionado sobre as declarações de Aguinaldo Ribeiro. Se não for, evidentemente há uma confirmação de que sim, mas evidentemente se não comparecer, certamente será por uma estratégia, né, para evitar de ser questionado também nessas declarações de Aguinaldo Ribeiro e evitar, eventualmente, de colocar ainda mais lenha na fogueira nessa base governista do governador João Azevedo, que tem dado sinais muito claros de descontrole, descompasso entre os seus principais integrantes. Daqui a pouco a gente volta a falar mais sobre isso, são 9h42, vamos mudar de assunto, porque ontem o presidente Lula sancionou uma lei que proíbe o uso de animais em testes de laboratório da indústria de cosméticos. Esse projeto foi relatado por um paraibano, o deputado federal Rui Carneiro, do Podemos, e é com ele que a gente conversa a partir de agora por telefone. Deputado, seja muito bem-vindo à CBN, bom dia. Bom dia, gostaria de cumprimentar Caio, Pedro, João, toda a equipe, todos os ouvintes. Para mim é uma grande satisfação estar participando do programa. Deputado, qual avaliação o senhor faz dessa sanção do presidente Lula a essa proposta? Olha, a avaliação é extremamente positiva, não só pela sanção, mas pelo formato. Normalmente, a presidência da República só faz solenidades para projetos de iniciativa do próprio governo. Os que vêm do Congresso, isso acontece raramente. Nesse caso, aconteceu. Então, é uma sinalização clara do governo de preocupação com essa pauta. Da causa animal de maneira geral, várias entidades lá, vários parlamentares. Nós viramos uma página tanto para a indústria moderna, quanto para a população brasileira que não aceitava mais ver você estar usando aí uma série de animais sendo mutilados e muitas vezes morrendo em experiências químicas que já podem ser feitas de outra maneira. Então, isso foi um grande avanço. E a empresa que tinha dificuldade de vender os seus produtos para o exterior, cada vez mais as populações do mundo são mais conscientes e mais exigentes com esse quesito e não querem comprar produto de um país que está fazendo experiência aí com os animais, podendo ser feita de outra maneira. Então, nós saímos desse formato, entramos no formato moderno e lógico e ético e preservamos a vida dos animais. Foi muito importante, fui ali também conversado de que nós em breve estaremos trazendo também outras pautas dessa área, já que tem uma sinalização clara de interesse do governo que esse tema avance e isso ajuda bastante. Deputado, bom dia. João Paulo Medeiros falando. O senhor recebeu uma informação de que haverá uma ampliação do número de peritos médicos nas agências do INSS aqui na Paraíba. Que informação é essa e a partir de quando nós teremos essa ampliação?
Olha, recebi o vídeo agora há pouco, até agradecer o gesto do ministro Volney Queiroz, uma preocupação no Brasil inteiro, isso de vários governos, a fila que o brasileiro sofre para receber um benefício que lhe é de direito, né? Seja o auxílio-doença, seja a questão da aposentadoria. E por que é que isso acontece? O volume de peritos para analisar esses processos são aquém do que deveriam. Então, todas as vezes que eu estive com o ministro ou o ministro lá na comissão, eu sempre cobrei. E eu fiz uma pergunta, de certa forma, um tanto quanto constrangedora, a última vez que ele teve lá na comissão, dizendo que os processos do Sul e Sudeste, eles são muito mais céleres do que no Nordeste, ou seja, muito mais rápido. E, com certeza, isso é fruto do número de peritos. Lembrando que o prefeito também é de Caruaru, o ministro é de Caruaru, é do Nordeste, e ele disse que ia tomar providências e que nessa nova chamada de peritos, ele ia privilegiar exatamente as áreas mais lentas e está cumprindo aí o compromisso. Pelo que me consta, os peritos estão sendo chamados aí de imediato e o número de peritos aqui na Paraíba vai aumentar bastante, o que vai fazer com que o atendimento seja mais rápido. Estamos conversando com o deputado federal Rui Carneiro, do Podemos. Deputado, ainda falando sobre pautas nacionais, né? Eu queria entender, a gente tem acompanhado, claro, os efeitos do tarifaço do presidente norte-americano na economia brasileira, mesmo antes, né, de eles serem executados. Isso tem lhe preocupado? Qual a avaliação do uso político dessa situação por opositores do governo que apoiam essa medida? Olha, na verdade, na questão do tarifaço, foi até mais a ameaça do que o fato. Porque, na verdade, no dia de ontem, o suposto tarifaço foi muito minimizado. O que me preocupa é um país querer interferir em outro, seja na área jurídica, seja nos comentários políticos. Até o presidente da República de qualquer país pode ter a opinião dele em relação aqui ao governo brasileiro, ao presidente, ao ex-presidente. Isso não pode ser de forma institucional, ou seja, você chegar e dizer, eu vou aqui punir o país com a tarifa por causa dessa questão política do judiciário ou qualquer coisa dessa natureza. Isso me preocupa bastante e me desagrada muito mais. Como foi dito, cada macaco no seu galho. Logicamente é importante o Brasil manter o diálogo, lembrando que na balança comercial entre Brasil e Estados Unidos ela é muito mais favorável aos Estados Unidos, mas o volume é um volume bastante grandioso, então é bom manter as relações, mas sempre guardando o respeito. Cada país é um país. Deputado, a gente acompanhou semana passada aqui no estado a movimentação do senador Efraim Filho, do União Brasil, que foi anunciado como candidato a governador do bolsonarismo aqui na Paraíba para o próximo ano. Esse movimento de Efraim foi alinhado, acordado com o Podemos, com o seu partido ou com outros partidos que fazem parte da oposição? Como é que o senhor vem acompanhando esse anúncio? Olha, eu não diria alinhado. A gente sempre conversa tem conversado com Efraim, e a história de Efraim sempre foi bem mais à direita, tá certo? Tanto Efraim pai como Efraim filho, eles vieram do PFL, então isso me pareceu um movimento um tanto quanto, vamos dizer assim, normal. Estranho seria o contrário. E é uma leitura política que eles estão fazendo. Conversamos superficialmente, até porque ele é pré-candidato a governador, é legítimo que ele faça os movimentos que lhe achem interessante na sua estratégia.
eu não vi nada de mal. Eu não estou entrando no mérito do bolsonarismo ou não. Eu estou comentando o movimento político dele. Achei um movimento normal pelas relações que ele tem, que ele sempre teve com esse agrupamento de muita proximidade. O senhor não acha que esse movimento acrescenta um risco para as oposições de sair dividida já no primeiro turno, nas eleições estaduais do próximo ano? Olha, pode ser até que sim. Tem que ver, primeiro, se ele vai... Tem muitos fatos que vão acontecer até lá. Número 1, se ele vai conseguir ficar com o partido, né? Existe essa disputa entre o grupo dele e o grupo de Aguinaldo. Isso é uma situação. A situação 2 seria para onde ele vai migrar. Com certeza, se ele viesse aí para o PL, seria um tanto quanto mais complicado. Então, nós temos que analisar. Eu conversei, inclusive, o que eu estou dizendo aqui, eu também conversei com ele, pós o fato, sobretudo. Então, nós vamos ter muitos acontecimentos aí pela frente. Se ele fica como presidente da federação ou não, acho até que esse movimento pode ajudar com que ele fique, se não, para onde ele irá, mas nós estamos ali, como foi dito aí por vocês, sempre dialogando aí no campo das oposições, lembrando que temos aí sempre colocado o nome de Pedro, que teve um excelente resultado na eleição passada, um excelente desempenho, e estamos também observando os fatos que estão acontecendo, porque não sei se o desenho político que nós estamos vendo hoje será o desenho político aí daqui a 1-2 meses para frente. Estamos conversando com o deputado federal Rui Carneiro. Deputado, Pedro Pereira, em Campina Grande, tem uma pergunta para o senhor. Deputado, bom dia ao senhor, bom dia, Caio, bom dia a todo mundo que escuta o CBN de João Pessoa. Deputado, eu tenho uma pergunta ainda sobre essa situação que o senhor acabou de falar. O senhor citou o nome do ex-deputado Pedro Cunha Lima, mas também o seu companheiro de bancada, o deputado Romero Rodrigues, é sempre muito citado. O senhor acha que ele pode vir a disputar o governo do estado ou vai depender de uma conjuntura diferente quando estiver mais próximo das eleições? Olha, eu acho que Romero é um grande nome, tem boa relação política com muita gente, fez um grande trabalho na Prefeitura de Campina Grande e, logicamente, tem condição, sim, de ser candidato a governador. Porém, o primeiro pré-requisito para você querer ir para uma eleição majoritária é você realmente querer. Isso é a decisão principal. Então, às vezes ele sinaliza, às vezes não. Então, se ele realmente quiser, é importante ele sinalizar, vamos dizer assim, de maneira mais afirmativa, mas é um nome, sem dúvida nenhuma, que eu, particularmente, gostaria muito de votar. E fez uma grande, repito, muito bom nas relações, fez uma grande administração aí em Campina. Deputado federal Rui Carneiro, quero agradecer sua participação, muito obrigado, um ótimo dia para o senhor. Eu é que agradeço a oportunidade e agradecer também toda a cobertura que a CBN tem dado nesses projetos que são, assim, vamos dizer, fora dessa política partidária, esses projetos que tratam da vida das pessoas, tanto a CBN quanto a TV Cabo Branco, isso é muito importante, porque às vezes a gente vai numa entrevista, só se trata de política, e não se fala realmente do que se chega à população. Por isso é que vocês são vistos aí como tendo um trabalho diferenciado. Um abraço, bom dia a todos e a todas. Nós que agradecemos, um ótimo dia. Agora são 9h54. Pedro Pereira, a visita do presidente nacional do PSDB, Marconi Perillo, aqui na Paraíba ainda está rendendo, né?
Tá rendendo e rendendo principalmente dentro da base do PSDB na Assembleia Legislativa, viu, Caio Cunha Lima? Caio Cunha Lima, Caio Cunha Lima foi... Tava aqui na cabeça. Tudo bem, isso acontece, viu, bolas, Pedro? Isso Caio acontece. Cunha Lima não, Caio Ismael. Caio Ismael, tá, tudo bem. Já acontece, aqui, por exemplo, aqui tem 3 Pedros, às vezes é Pedro Pereira, Pedro Hugo, às vezes confundo também, fique tranquilo. Pois é, acontece. Perdão, vamos embora, porque dentro da bancada do PSDB, a visita, um tanto quanto surpresa, do presidente nacional da sigla, o Marcondes Perillo, na semana passada, causou uma certa estranheza, para dizer o mínimo. Para o ouvinte que não acompanhou direito o que aconteceu, na semana passada o presidente do PSDB esteve na Paraíba para fazer um convite formal ao prefeito Cícero Lucena para retornar à sigla, onde esteve até 2020, para disputar, dando toda a condição para que o prefeito de João Pessoa dispute o governo do estado no ano que vem. Porém, os deputados, ou pelo menos grande parte dos deputados da bancada dos tucanos na Assembleia Legislativa, Caio, afirmam que não foram avisados dessa vinda do presidente do PSDB ao estado e que sequer se encontraram com ele. De acordo com, inclusive, a deputada Camila Toscana, apenas o deputado Fábio Ramalho, que é presidente estadual do PSDB, esteve e sabia desse encontro de Perillo com o Cícero Lucena. E ontem eu indaguei o deputado Tovato Correia Lima sobre como é que ele enxergava essa situação, se de fato não havia tido nenhum tipo de aviso sobre a vinda de Perillo ao estado, e ele teceu duras críticas ao modo de condução, não apenas do Diretório Nacional do Partido, como também do estadual, sobre essas agendas e sobre a condução interna do partido. Tovar, inclusive, chegou a afirmar de que esse episódio retrata ainda mais a distância da presidência, tanto estadual quanto nacional, da sigla dos seus filiados. Vamos ouvir o que disse aos nossos microfones o Tovar Correia Lima. A gente fica surpreso, né? O PSDB hoje tem 3 deputados estaduais no plenário da Assembleia Legislativa, o deputado Manuel Rogério, eu e a deputada Camila, e nós 3 não fomos consultados sobre essa visita de Perillo aqui na Paraíba. Eu tenho dito, inclusive, que o PSDB, a direção estadual e nacional do PSDB, está muito distante de todos os seus filiados. A prova é essa agora, né? O PSDB, o presidente vem aqui, somos 3 deputados estaduais na Assembleia e a presidência do PSDB através do deputado presidente Fábio Ramalho, e eu não fui consultado, a deputada Camila também não foi consultada, e acredito que o deputado Manuel também não foi consultado sobre uma visita para a gente dialogar, para a gente conversar, o que mostra o completo distanciamento da direção nacional, também da direção estadual, para com seus filiados. Infelizmente, a gente fica surpreso e, ao mesmo tempo, termina comungando de uma ideia que eu já falei há muito tempo, de que as discordâncias do PSDB em cenário nacional está se replicando em todos os estados e, portanto, aqui o partido deve ficar cada vez menor. Pois é, tá importante essa fala até dura do deputado Tovar, mas, ao meu ver, Caio, com razão, não se explica o presidente nacional de um partido importante ainda, apesar de viver maus momentos, como o PSDB, vir ao estado e não informar aqueles que estão exercendo mandato pelo partido. Isso alimenta a possibilidade, que a gente até já trouxe aqui há algum tempo, de uma possível debandada desses deputados assim que a janela partidária abrir em abril do ano que vem. O próprio deputado Tovar já afirmou que não deve permanecer na sigla, a deputada Camila Toscano também já deu indícios de que não permanecerá. Ao meu ver, hoje só garante a permanência o deputado Fábio Ramalho, que é o titular da cadeira que está sendo ocupada por Manuel Ludogério na Assembleia, mas vai ter que refazer ali, reformular o plantel para não perder capilaridade no parlamento. Eu até coloquei no texto que eu fiz ontem, a partir dessa fala de Tovar, no blog Pleno Poder, do Jornal da Paraíba, Caio, de que, de fato, é natural que Cícero seja... Até coloquei esse tema, exatamente, o caboclo dos olhos do PSDB nesse processo de reformulação aqui na Paraíba, de reestruturação no estado. Mas esse trato que
os deputados, os parlamentares afirmam que não está tendo, é algo preocupante que precisa ser revertido, porque a gente já está em maio, em agosto, praticamente, estamos a poucos meses do início da janela partidária, e se essa crise, essa situação não for contornada, o risco de perderem parlamentares com votos para atingir, inclusive, as cláusulas necessárias para se eleger uma bancada, pelo menos do tamanho da atual hoje do PSDB, pode ser perdida, e aí o partido vai perder muito mais força do que já perdeu nos últimos anos. Não apenas aqui na Paraíba, mas é uma situação, como a gente já citou, que se replica a nível nacional também, principalmente nos grandes centros. Volto com você, Caio. Até amanhã. É isso, Pedro. Eu fico me perguntando, né? Tem os dois lados. Um lado que o presidente não ir atrás desses deputados que já meio que disseram publicamente que não vão ficar, né? Tem esse lado também, o presidente, pra que eu vou procurar um deputado que já está dizendo que vai sair? Tem esse lado. Porém, poderia fazer o caminho inverso, né? Vou procurá-los para que eles fiquem, para que eu não perca ainda mais. Então, o deputado ser do partido e nem saber que o presidente vem ou não ser contactado, é como se fosse assim, fim de relação mesmo, né? Fim de relação mesmo. Na verdade, Caio, essa desidratação do PSDB aqui na Paraíba já é fruto dessa falta de conexão. Sim. Dessa falta de conexão com os membros, com a Executivo Nacional. O próprio Tovar, quando veio aqui recentemente, numa entrevista, afirmou isso, né? Afirmou que as decisões do Executivo Nacional não estavam sendo compartilhadas, digamos assim, com os estados. E isso, evidentemente, acabou desgastando essa relação, provocou a saída de Pedro, né, de outros nomes do partido, e deve provocar agora também a saída de Tovar e de Camila Toscano da legenda. Muito provavelmente os dois não ficarão no PSDB aqui da Paraíba. A permanência de Fábio Ramalho vai depender dos rumos que o partido tomará aqui no estado, né? Fala-se, por exemplo, da ida do prefeito Cícero Lucena para um retorno para o União Tucano. Se isso acontecer, eu não sei até que ponto Fábio Ramalho ficará no PSDB. Vai depender de uma futura configuração política aqui do estado. Agora são 10 horas e 2 minutos, mais uma pausa rapidinho, mas a gente volta com interação com o ouvinte e também com política. Não sai daí. Repórter CBN. Quinta-feira, 31 de julho de 2025. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, prometeu apresentar nos próximos dias as medidas de proteção aos setores atingidos pela taxação de 50% dos Estados Unidos sobre produtos brasileiros. Segundo ele, o ponto de partida é melhor que o esperado, já que a lista de exceções chega a quase 700 itens dos 4.000 vendidos para o mercado americano. Haddad disse, no entanto, que a situação ainda vai exigir muito trabalho dos negociadores brasileiros. O ministro também confirmou que teve a sinalização de que o secretário americano do Tesouro, Scott Bessent, vai agendar uma segunda conversa para debater o tema. A Polônia bateu o Japão por 3-0 na Liga das Nações de Vôlei Masculino e vai enfrentar o Brasil na semifinal da competição. A partida está marcada para as 8 da manhã de sábado, pelo horário de Brasília. Mais cedo, a Eslovênia surpreendeu a campeã olímpica França e venceu por 3-1. A seleção eslovena vai pegar a Itália na outra semifinal e a decisão do torneio será no domingo. No horário de Brasília, 10h03. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Esta próxima meia hora do CBN João Pessoa tem o oferecimento de Faculdades Nova Esperança. Ensino com excelência. Compromisso com você. Chegou a hora de mudar o seu futuro. Estão abertas as matrículas 2025.2 da Facene. São 7 opções de cursos: enfermagem, farmácia,
odontologia, educação física, fisioterapia, psicologia e medicina veterinária com matrícula grátis e desconto de 60% das mensalidades. Acesse facene.com.br ou entre em contato pelo WhatsApp 83993920134. CBN João Pessoa. Oferecimento Faculdades Nova Esperança. Ensino com excelência. Compromisso com você. CBN João Pessoa. Apresentação Caio Ismael. De volta com o programa de notícias das suas manhãs aqui na 101.7 FM. Você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vinda ao programa de notícias das suas manhãs. E, claro, você que já está comigo desde cedo, muito obrigado pela companhia. Vamos seguindo juntos por aqui, tá? Até a hora do almoço com muita informação para você. 981324088 é o nosso WhatsApp. Participa, manda sua mensagem. A gente vai agora ter esse tempinho para conversar com você, mas daqui a pouco tem informação sobre a eleição no Ministério Público da Paraíba, que está acontecendo hoje aqui. João Paulo Medeiros vai trazer essas informações. Também vamos falar sobre o estudo do governo federal para retirar a obrigatoriedade das autoescolas, para retirar a CNH. A gente vai explicar para você tudo na reportagem. Também falar sobre vistoria de carros de transporte escolar. Muitos assuntos para a gente conversar ainda aqui na nossa bancada. Como falei, 981324088 é o nosso WhatsApp. Vou registrar aqui a participação de alguns ouvintes. Começar pelo Carlisson. O Carlisson, ele enviou para a gente algumas fotos e um áudio também sobre um problema muito sério que está acontecendo em Manaíra. Vamos ouvir o que diz nosso ouvinte. Carlisson, fala aí. Bom dia, Caio. Bom dia a todos. Caio, esse esgoto aí é aqui por trás do posto de saúde do PSF de Manaíra. O esgoto é do posto. Pedi para a prefeitura mandar um carro daquele para esgotar esse esgoto aqui. Tá no meio da rua, um mau cheiro. E esse pessoal que sai por trás do PSF pisa nesse esgoto, que não tem como, você tem que pisar mesmo. Obrigado, Carlos de Manaíra. As fotos são bem impressionantes. O pessoal que está acompanhando pelo YouTube está vendo essas fotos. Vou descrever, né? É esgoto mesmo. Esgoto no meio da rua, ao lado ou atrás de um PSF. Essa foto, né, é bem marcante, que mostra o posto de saúde atrás e o esgoto na frente. Gente, como é que você promove saúde com esgoto do próprio posto, né? Claro que quem está dizendo que o esgoto é do próprio posto é o nosso ouvinte, não estava por lá, mas a prefeitura tem que ver o que é que está acontecendo. Secretaria de Saúde, como é que se promove saúde com esgoto sendo jogado atrás de um posto de saúde, né? Esse mesmo posto que pouco tempo atrás o Carlisson também reclamava de lixo, entulho. E aí, é um contrassenso, né? É um contrassenso. A prefeitura tem que resolver essa situação o mais urgente possível. Carlisson, muito obrigado pela sua participação. Um abraço também aqui para o Bruno, que chegou mandando uma mensagem falando o seguinte: bom dia, Caio, que coisa feia, deselegante para o governo do estado e os seus secretários não honrarem os compromissos ou, em outra hipótese, serem desorganizados no tocante à folha de pagamento dos professores. Acredito que os salários do senhor governador e dos secretários não apresentam divergências para menos. É isso. Ele até agradeceu aqui a participação e a gente que agradece, tá, Bruno? Bruno está comentando a paralisação dos professores da rede estadual hoje por causa de problemas no pagamento. Inclusive, um ouvinte nosso perguntou, foi Alessandro Garrido, falando: Caio, quer dizer que hoje não vai haver aulas na rede estadual? Sim, tá? Aí ele está perguntando aqui, procura saber de segunda, porque terça é feriado, se segunda vai ser ponto facultativo. Vou procurar essa informação e falo com você, tá, Alessandro? Dou essa informação aqui para todo mundo. Rafael Jaburu, bom dia, Caio. O Brasil é dos brasileiros. Obrigado, Rafael, um abraço. Matheus,
Caio, eu amo muito esse programa das manhãs com sua apresentação. Obrigado, Matheus, fico feliz. Bom dia para o João Justino também chegando por aqui. Para o David, taxista, disse, bom dia, Caio. Vou mandar uma foto também do meu rádio, herança da minha mãe. Olha aí, tá vendo? A Irene mandou, disse que comprou um radinho novo, mandou uma foto pra gente. Eu mostrei a foto do rádio. Agora chegou também o David mandando essa foto. Vou mostrar aqui a foto para quem tá acompanhando no YouTube. Um radinho também analógico. Eu acho lindo demais quando vocês fazem isso, viu? Pessoal mandando. Quem começou essa série de fotos do rádio foi o Rafael Jaburu, né? Que é o nosso ouvinte colecionador de rádio, sempre tá mandando uma foto no rádio diferente. E hoje outros 2 ouvintes mandam fotos dos seus radinhos. Porque, ó, essa o ponto mais positivo do rádio. Você consegue nos acompanhar de diversas formas, seja no seu rádio analógico, seja no carro, seja no celular, seja no YouTube, tem como você nos acompanhar pelas ondas da 101.7 FM. Muito obrigado, tá, David? Grande abraço para você. Eliana, bom dia, querido amigo. Acordei agora, fui pro show na Lagoa, dancei muito. Chico Forrosado arrasou. E aqui, ela disse, Caio, a gente nunca sabe se Rui é de direita ou de esquerda. É um bom... estratégico demais, mas é um bom parlamentar, tá aqui a Eliana dando a opinião dela. E ela disse, adoro quando vocês sorriem, se estressam menos. É isso, é um sinal de que a gente tá se divertindo aqui também, né, Eliana? Muito obrigado pela participação. Eduardo Oliveira também participando com a gente. Quem mais chegando por aqui? O Nô, lá do Valentina. Bom dia, Caio. Eu gostei do que o Donald Trump fez com Alexandre de Moraes. Alguém tinha que parar esse homem. Tá aí a opinião do nosso ouvinte. Obrigado, tá? Um grande abraço para você. Juscelino mandou uma foto aqui e disse, bom dia, Caio, e a todos da CBN. Peço, por gentileza, que a Cagepa providencie o conserto de um vazamento na rua José do Carmo Lima, no Colibris. Abri um pedido desde o dia 16 e até agora nada. Deram um prazo de 24 horas. Rua Juscelino... é o Juscelino do José Américo. A rua é José Carmo de Lima, no Colibris. Aí ele falou o seguinte, eles estão pensando que é uma poça d'água de chuva, mas não, é um vazamento. Pouco, mas é. Tá aqui. Vou encaminhar, tá, Juscelino, para nossa produção entrar em contato com a Cagepa. Muito obrigado pela sua participação. E aí, ó, a gente falou dos radinhos enviados pelos nossos ouvintes, né? A Irene enviou um rádio dela, disse, Caio, rádio novo para ouvir vocês. Lindo o rádio da Irene. O David Taxista também mostrou o rádio. E aí eu citei o Rafael Jaburu, né? Que tá sempre com a gente enviando rádio. Aí ele mandou a foto do rádio dele. Claro, o rádio do dia, viu? Porque todo dia é um rádio diferente. Ele disse, agora tem que mostrar o meu, mais um da minha coleção. E aí... já tá aí, ó, pra você que tá acompanhando pelo YouTube, um radinho também, aqueles analógicos. E ele explicou aqui qual é. Ele disse que é o DGEN 1103 DSP. É isso? Acho que é. Acho que é isso. É assim que se pronuncia, né, Rafael? Aí, mais um sintonizado na 101.7 FM. Muito obrigado, tá? Um abraço, Rafael. Quem mais aqui? Adson, bom dia, Caio, sempre na escuta, na empresa onde trabalho, sou chamado de Zé do Rádio, por isso vivo com ele ligado. Olha aí, obrigado, Adson, um grande abraço para você. Vanderleia, bom dia, Caio, estou desde as 7 da manhã tentando uma ficha para cardiologista no INSS ou é IASS? Não sei, ela colocou IASS, mas não sei se trata disso, me avisa aí, tá, Vanderleia? Ela disse, só dá ocupado. E quando atendem, na mesma hora desliga. Todo mês esse descaso. Marcar consulta... IPEP. Perfeito. Então vamos lá. Estou desde as 7 da manhã tentando uma ficha para cardiologista no IPEP. Só dá ocupado e quando atendem, na mesma hora desligam. Todo mês esse descaso. Marcar uma consulta por telefone não funciona. Sou do Valentina e estou sempre ligada. Vanderleia, muito obrigado pela participação. Não é a primeira pessoa que está reclamando do IPEP, viu? Vários ouvintes já falaram aqui que estão com muita dificuldade em conseguir atendimento médico por lá. Vanderleia, vou entrar em contato também, passar para nossa produção e entender o que é que está acontecendo, tá? Muito obrigado, grande abraço para você. Adriana, bom dia, Caio. Gostaria de agradecer. Ontem mesmo vieram pegar o descarte. Ela está falando aqui, ó, porque ontem ela
falou que queria saber onde é que descarta TV, né? Porque ela tinha uma TV grande e não sabia onde descartar. E aí o Luciano Cabral mandou aqui um link, né, pra gente encaminhar, que eles pegam o equipamento da pessoa em casa. Eles entram em contato e pegam. Ela disse, ontem mesmo vieram pegar aqui. Coisa boa, Adriana. Grande abraço. Gilvan também participando, mandou um áudio, já eu escuto e comento. Mais um ouvinte mandando o radinho dele, o João Justino. Vamos ver aí o rádio do João Justino, é um Microsystem, né? Já tive um assim, viu, João? Vou mostrar para quem tá acompanhando pelo YouTube, o Microsystem do João aí, ó. Ele disse, analógico raiz. Ela disse, para mim, Caio, o rádio, o grande difusor de todas as mídias que já existem. É o grande difusor. É isso. Super democrático, né? Obrigado, tá, João? Grande abraço para você. 981324088, participa, manda sua mensagem, faz como o Henrique Júnior, que chegou agora e já mandou, falou, opa, cheguei. Eliana também chegando por aqui, mandando a foto do rádio. Gente, eu tô adorando ver as fotos dos rádios de vocês. Vamos ver aqui o rádio da Eliana também, mandou a foto do radinho dela. Um rádio aí ligado, 100% ligado na 101.7 FM. Quero agradecer todo mundo que está participando, mandando mensagem. Já eu converso com vocês, converso um pouquinho mais, a gente vai, né, te informando até o meio-dia. São 10 horas e 16 minutos. Vamos falar de política, voltar aos assuntos, né, política, justiça, porque hoje tem eleição do Ministério Público da Paraíba, João. Isso, Caio. Hoje, os membros do Ministério Público irão escolher o futuro Procurador-Geral de Justiça aqui do Estado, numa sondagem interna, né, que será feita na instituição. Após essa sondagem, os 3 primeiros mais bem colocados serão encaminhados numa lista tríplice para o governador João Azevedo, para que ele faça, de fato, a escolha final, digamos assim, a nomeação do futuro Procurador-Geral de Justiça. Nessa eleição interna de hoje, concorrem 4 nomes. O procurador Aristóteles Santana, o promotor Rodrigo Marques, o procurador João Geraldo e também o promotor Leonardo Quintães, que tem sido apontado como favorito entre os 4 aí para ser o mais votado nessa lista tríplice que será construída a partir do resultado dessa eleição interna. São 220 membros do Ministério Público que estão aptos a votar. É uma eleição que acontece de forma remota, todos eles votam através da internet e no fim da tarde de hoje esse resultado deverá ser anunciado com a formação dessa lista que será encaminhada para o governador João Azevedo. Por que a votação se torna ainda mais significativa, Caio? Porque nos últimos anos aqui na Paraíba nós temos tido um histórico onde os governadores nomeiam os mais votados, nomeiam aqueles que têm um maior número de votos internamente nas instituições. Tem sido assim com o Ministério Público, tem sido assim com a Universidade Estadual da Paraíba. É interessante e bom que isso aconteça. É uma tradição boa que nós temos construído a partir do governo do ex-governador Ricardo Coutinho, de Ricardo Coutinho para cá. João Azevedo tem mantido isso. E por que é bom? Porque acaba dando mais legitimidade, né, no processo de escolha. O escolhido assume o cargo com mais legitimidade, já que ele foi o mais votado dentro do universo daqueles que compõem a instituição. Então, por conta desse histórico, se entende, se prevê que aquele que será mais votado hoje, no resultado dessa eleição interna, muito provavelmente será o escolhido por João Azevedo para chefiar o Ministério Público pelos próximos 2 anos. E é um cargo fundamental, muito importante, né, para o Estado. É o Procurador-Geral de Justiça que assina, por exemplo, ações contra deputados, contra prefeitos, contra pessoas e outras autoridades que têm foro privilegiado. E é o Procurador-Geral de Justiça também que atua junto ao Tribunal de Justiça aqui do Estado, defendendo ali, fazendo as defesas das teses apresentadas pelo Ministério Público nos processos.
Então, essa eleição acontece hoje, no fim da tarde, nós já teremos esse resultado e certamente traremos no Jornal da Tarde, aqui da CBN. CBN Cotidiano com Maiara Medeiros, o resultado dessa eleição importante para o Ministério Público e para o restante da sociedade paraibana. Uma outra informação que trago antes de encerrar minha participação de agora é que o prefeito Cícero Lucena preferiu não ir para a reabertura dos trabalhos na Câmara Municipal aqui de João Pessoa. Agora há pouco, o nosso colega Felipe Nunes, que está lá na Câmara, trouxe a informação de que Cícero não participa nesse momento da sessão da Câmara Municipal, é representado pelo vice-prefeito Léo Bezerra, que é do PSB, e aí certamente é uma ausência que tem uma motivação estratégica. O prefeito deve ter evitado de ir à Câmara Municipal nesse momento para não ser questionado, claro, sobre as críticas duras, sobre as declarações feitas essa semana pelo deputado Aguinaldo Ribeiro. E aí evita no sentido de minimizar ou de não colocar ainda mais lenha nessa fogueira que tem se transformado a base governista, a base do governador João Azevedo, a partir da disputa por espaço, da disputa por aquele que será escolhido como candidato a governador do estado no próximo ano. Ao não participar desse retorno na Câmara Municipal, de certa maneira, Cícero deixa o recado de que não quer nesse instante, aprofundar essa crise dentro da base, e aí por isso optou por ser representado pelo vice Léo Bezerra. Apesar de que, ainda ontem, no fim da manhã, o filho de Cícero, o deputado Messinho Lucena, publicou uma nota e encaminhou para a imprensa, demonstrando surpresa com as declarações dadas por Aguinaldo Ribeiro anteontem, quando participou de uma entrevista aqui em João Pessoa. Obrigado, João. A gente vai acompanhar esses desdobramentos. Felipe Nunes está por lá ainda e traz outros detalhes para você daqui a pouco. Agora são 10h22. Giro de notícias. Termina hoje a transferência de pacientes internos da maternidade Frei Damião para o novo Hospital da Mulher Dona Creuza Pires, aqui em João Pessoa. Essa nova unidade de saúde começa os atendimentos externos a partir de amanhã. A maternidade Frei Damião vai passar a funcionar no Hospital da Mulher, que fica no bairro Cruz das Armas. Desde terça-feira, os atendimentos externos da maternidade foram suspensos. A recomendação é que, em caso de urgência, ocorridas entre esses dias até hoje, a população deve procurar outras unidades para assistência materno-infantil, a exemplo do Hospital Edson Ramalho, que conta com maternidade, e o Instituto Cândida Vargas e o Hospital Universitário Lauro Vanderlei, o HU. O Hospital da Mulher começa a atender amanhã, tá? Ele vai contar com ambulatório, banco de leite humano, centro de imagem, centro de parto normal, centro cirúrgico obstétrico e unidade de terapia intensiva adulto e neonatal, além de unidade de cuidados intermediários. O adulto, o convencional e também o canguru, que é um projeto lindo também desenvolvido na maternidade Frei Damião, que agora vai passar a atender dentro do Hospital da Mulher. Então hoje está sendo feita a transferência, a partir de amanhã começa a atender ao público em geral. E a Prefeitura de João Pessoa publicou uma medida provisória que regulamenta o estacionamento rotativo chamado de Zona Azul Digital JP. O texto foi assinado pelo prefeito Cícero Lucena e estabelece parte das regras para o uso das vagas públicas, define quem está isento do pagamento e autoriza a exploração do sistema pela iniciativa privada mediante a licitação. A medida, no entanto, não define a data para o início dessa cobrança. Segundo a medida, o novo decreto será publicado com os valores das tarifas, horários de funcionamento e tempo máximo de permanência em cada vaga. De acordo com a medida provisória, o objetivo do sistema é democratizar o espaço público em áreas do município. A Prefeitura vai definir os locais com zona azul, que podem ser ampliados ou reduzidos de acordo com estudos técnicos e a dinâmica da mobilidade urbana. A medida provisória define ainda que durante os períodos especiais, como por exemplo datas comemorativas, alguns horários, o tempo máximo de permanência pode ser modificado temporariamente. O uso das vagas fora do tempo padrão também dependerá de autorização prévia da Prefeitura, especialmente para serviços especiais. A medida também autoriza a Prefeitura a permitir, mediante licitação,
nas modalidades concorrência ou diálogo competitivo, a exploração do sistema de estacionamento rotativo em vias públicas justamente pela iniciativa privada. A escolha da proposta vencedora deve considerar critérios como menor taxa no valor da tarifa, a maior oferta e combinações entre esses fatores, além da melhor proposta técnica conforme previsto ali no edital. Quem quiser ter mais informações é só acessar o portal G1 Paraíba. 10h25. Falava desde o início do programa sobre a questão da possibilidade de o governo federal acabar com a obrigatoriedade das aulas em autoescolas para tirar a CNH, né? O governo está estudando isso. A proposta da CNH sem autoescola tem como foco principal reduzir o custo do processo de habilitação e permitir que mais brasileiros consigam ter esse documento. Mas quem explica para a gente o que é que está sendo estudado é Larissa Mendes. A ideia foi apresentada pelo ministro dos Transportes, Renan Filho. Segundo ele, o preço atual, que gira entre 3 e 4 mil reais, tem levado 20 milhões de brasileiros a dirigir sem habilitação. Outros 60 milhões têm idade para se habilitar, mas ainda não tiraram a carteira, principalmente por causa do custo. Mas o que as autoescolas estão achando disso? Conversei com José Claudionor, que é o representante das autoescolas aqui na Paraíba. Você já imaginou você pegar, vamos dar um exemplo, você pegar seu filho, pegar sua esposa ou qualquer outra pessoa que vai tirar a habilitação, passar na mão de pessoas sem qualificação? Porque as autoescolas já faz 26 anos. A gente tem toda uma estrutura, para você ter uma ideia, hoje aqui na Paraíba, praticamente o sistema é feito na autoescola. A abertura no Renasce, a marcação de exame, o curso teórico que é de forma remota, a prova teórica é feita na autoescola por inteligência artificial, que ficou muito mais seguro com a parceria que a gente tem com o Detran. Temos outros projetos para melhorar. O que tem aqui para melhorar a formação do condutor, porque já faz 26 anos. As aulas ministradas por instrutores continuarão disponíveis, com supervisão da Senetran e dos Detrans. A diferença é que elas não seriam mais obrigatórias. A intenção é oferecer opções mais acessíveis de preparação, sem que o aluno precise necessariamente pagar por uma autoescola. A proposta de CNH sem autoescola pode aumentar os riscos de acidentes, como explica a Bimadab Vieira, coordenadora da Educação para o Trânsito da cidade de Cabedelo. Com certeza, nós teríamos um aumento expressivo no número de condutores despreparados no trânsito. Com isso, geraria mais risco de acidente e a queda na qualidade da formação dos motoristas. Aí estou falando de condutores de automóveis, de motociclistas, especialmente. A proposta envolve apenas mudanças nas normas de regulamentação e não alterações na lei. Mas é possível aprender a dirigir com qualidade sem a supervisão de um profissional habilitado? Isso é muito difícil, porque a falta de orientação técnica, ela compromete o aprendizado correto das regras, principalmente das práticas e dos comportamentos seguros no trânsito. Então, é muito importante a gente manter essa qualidade e essa supervisão profissional para essa pessoa habilitada. O que é importante mesmo é que o condutor aprenda a dirigir com profissionais qualificados. Sem esse controle e esse acompanhamento profissional, muitos aprendem com vícios, erros e condutas perigosas. Vão aprender com os namorados, com o pai, com a mãe. Então, aqueles mesmos vícios e erros, eles vão repassar para aquela pessoa. Por isso a importância de você aprender, de você adquirir sua CNH a partir de um profissional, de uma pessoa qualificada, para que você realmente possa ser um condutor exemplar e seguro no trânsito. A mudança não depende do Congresso Nacional. Segundo o ministro, o projeto pode ser executado por meio de regulamentações internas, ou seja, sem necessidade de aprovação legislativa. O Brasil emite entre 3 e 4 milhões de CNHs por ano. Segundo o ministro, com os preços atuais, isso representa um gasto de até 16 bilhões por parte da população. Reportagem, Larissa Mendes. E
E aí, quero ouvir você. O que é que você acha? Que as pessoas poderiam fazer a prova por conta própria? No caso, conta própria não, né? Quem precisar vai ali em busca de um instrutor, né? Tem que saber fazer baliza, vai ter que saber fazer tudo. Baliza, estacionar, saber as placas, tem que fazer prova teórica, tem que fazer psicotécnico, ou seja, toda a prova do Detran tem que ser feita, mas não precisaria passar por autoescola. O que é que você acha? Você acha que isso vai facilitar? Porque eu sei que muita gente não pode, né, pagar. Chega a R$4.000 uma carteira CNH, mas também tem a carteira de habilitação social. Enfim, o que é que você acha? Me diz aí, dá a sua opinião. 981324088. Quero te ouvir, quero saber o que é que você pensa sobre isso. Lembrando que é só uma proposta e que as pessoas, caso a proposta seja realmente confirmada, as pessoas terão que fazer a prova normalmente. Tem gente que faz autoescola e não passa na prova, imagina sem fazer, né? Então teria a possibilidade ainda de fazer autoescola, de contratar um instrutor por fora, profissional, enfim. São muitas possibilidades. Abre um leque de possibilidades, mas eu quero te ouvir. 981324088. Daqui a pouco a gente traz outros temas, vamos tirar dúvidas sobre fibromialgia, quais os direitos das pessoas com a fibromialgia agora que foi equiparada ou reconhecida como uma deficiência, né? Então vamos falar sobre isso. E também vamos discutir aqui na bancada um debate que envolve muita coisa, que é intolerância religiosa. Até que ponto as pessoas podem utilizar da sua fé para atacar outras? É isso que a gente vai conversar daqui a pouco com a advogada Jéssica Souza, que é da Comissão de Combate ao Racismo da OAB da Paraíba. Vamos tirar essas dúvidas. Então você fica por aí, manda sua pergunta e nós voltamos já já. Repórter CBN. Quinta-feira, 31 de julho de 2025. Os investidores avaliam os efeitos do tarifaço do presidente Donald Trump e da lista de quase 700 exceções dos 4.000 itens vendidos pelo Brasil aos Estados Unidos. O mercado também analisa a decisão do Banco Central de manter a taxa de juros da economia brasileira em 15%. No momento, a Bolsa de Valores de São Paulo opera em queda de 1,32% aos 132.220 pontos. O dólar comercial está em alta de 0,42%, cotado a R$ 5,61. O euro vale R$ 6,40, elevação de 0,34%. As contas do setor público consolidado apresentaram um déficit primário de 47 bilhões e 100 milhões de reais em junho, segundo o Banco Central. É o pior resultado para o mês desde 2023. Em junho do ano passado, o saldo negativo chegou perto de 41 bilhões. O resultado abrange as contas do governo federal, dos estados, dos municípios e das empresas estatais. Pelo menos 6 pessoas morreram e 52 ficaram feridas num ataque da Rússia contra Kiev, capital da Ucrânia. De acordo com o presidente Volodymyr Zelensky, Moscou lançou mais de 300 drones e 8 mísseis. O Kremlin informou que em outra ofensiva conseguiu capturar uma cidade no leste ucraniano depois de quase 16 meses de combates. Segundo a agência de notícias Reuters, a anexação representa um ganho significativo para as forças russas, porque pode permitir o avanço em direção às cidades estratégicas na região de Donetsk. No horário de Brasília, 10h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
Esta última meia hora do CBN João Pessoa teve o oferecimento de Faculdades Nova Esperança, ensino com excelência, compromisso com você. Para celebrar o aniversário de 440 anos de João Pessoa, a CBN prepara uma cobertura especial, com reportagens que recontam a história que você conhece, mas de um jeito que você nunca ouviu. Vamos voltar no tempo para mostrar como nasceu a terceira capital mais antiga do Brasil e acompanhar os passos que moldaram a identidade da cidade até aqui, do passado ao presente, rumo aos desafios futuros. E em agosto tem novidade na programação. Estreia a série Vozes da Cidade. Gente comum, com histórias que inspiram. Trabalhadores, empreendedores, personagens que movem a cidade e dão voz a João Pessoa. Profissionais que vivem a capital de perto e atuam nos principais pontos turísticos da cidade. Uma semana inteira de entrevistas especiais com gestores públicos que são responsáveis por áreas específicas da administração municipal. Em agosto, sintonize a CBN e mergulhe nessa história de 440 anos. CBN João Pessoa. São 10 horas e 35 minutos. No CBN João Pessoa de hoje, vamos discutir um tema que desperta muitos debates e envolve direitos fundamentais. Até onde vai o direito à pregação religiosa e onde começa a intolerância? O assunto voltou ao centro das discussões após um padre aqui da Paraíba se tornar alvo de investigação por intolerância religiosa. Vocês lembram, né? A gente falou ontem sobre isso aqui durante uma missa. O padre, para quem não acompanhou, né? Ele falou da morte da cantora Preta Gil e perguntou onde é que estavam os orixás que não ressuscitaram, não salvaram a cantora. Então, para falar sobre isso, para entender os limites dessa prática, as consequências previstas em lei, a gente conversa a partir de agora com a advogada Jéssica Souza, que é presidente da Comissão de Combate ao Racismo da OAB da Paraíba. Jéssica, muito obrigado por vir aqui conversar conosco, com os ouvintes. Bom dia para você. Bom dia, Caio, e a todos os ouvintes. Espero que a gente consiga debater bem essa temática para até negritar e fazer com que as pessoas entendam que a fé do outro é sagrada e precisa ser respeitada. E que ninguém tem o direito de endemonizar a religião de ninguém. Então vamos começar explicando literalmente o que é intolerância religiosa, o que caracteriza a intolerância religiosa. É todo discurso travestido de ódio, que tenta atacar, ridicularizar, endemonizar a fé alheia. E ainda tem um agravante quando essas falas são diretas para religiões de matriz africanas, porque isso se torna racismo religioso. Já vai muito além do sentimento religioso, já ataca a crença da pessoa no que ela é e por conta da raça, e, enfim, é mais gravoso. Isso é algo que muitas pessoas nem sabem de onde começou, né? Muitas pessoas reproduzem muitas vezes esses discursos de intolerância e muitas vezes preconceituosos contra as religiões de matriz africana, mas isso já vem de uma estrutura de preconceito, de racismo estrutural que nossa sociedade vive e que muitas vezes mistura a religião com isso, né? Exatamente, tem tudo a ver com a história do Brasil, né? Porque ainda hoje as pessoas falam, foi descoberto. Não, o Brasil não foi descoberto. Ele foi invadido e desde então se conta a história pela ótica do colonizador. E como os colonizadores tinham uma religião de maioria católica, cristã, eles começaram a endemonizar desde lá atrás as práticas indígenas e também dos africanos que foram trazidos à força para o Brasil. Por isso que muitas pessoas ainda estão continuando a manter esse discurso sem estudar por preconceito, né, e preconceito também. Vamos falar um pouquinho sobre esse caso específico e como ele pode nos servir de exemplo para outros. A gente tem um padre que utiliza ali o seu momento de discurso de pregação para os seus fiéis, pessoas que seguem o que ele fala, para demonizar e criticar uma religião africana. Muitas pessoas acabaram defendendo o padre, né? Eu vi em postagens, até alguns ouvintes aqui chegaram e falaram, ele está no direito porque é isso que prega a religião dele.
Qual o limite? Porque eu fiquei me perguntando isso. Qual o limite? A lei, ela coloca um limite? Até que ponto eu posso expressar minha fé atingindo outra? A liberdade de expressão religiosa, ela tem que ter um limite quando passa a atacar a dignidade da pessoa humana. E esse é um exemplo claro de intolerância religiosa. Durante a liturgia cristã, ele começou a atacar as religiões de matriz africana, com o exemplo da Preta Gil, no momento de luto. Ele falou, cadê os orixás que não a ressuscitaram? Só que nessa fala, que foi criminosa e também com total falta de sabedoria, ele se esqueceu que na própria religião dele também tem pessoas que, infelizmente, acabam morrendo por conta de doenças. Por isso que eu acho muito importante que as pessoas entendam, né, que é preciso respeitar as religiões de matriz africana, e a lei diz que quando essa fala vem travestida de ódio, de ataque direto, não é mais liberdade de expressão. E não pode estar querendo se esconder atrás da religião dele para poder atacar do outro, porque isso já configura intolerância, ferir o sentimento religioso, e no caso em específico já foi racismo religioso porque estava atacando as entidades que são cultuadas nas religiões de matriz africanas. Quais seriam as consequências, você que trabalha com isso, com a questão do racismo, de um discurso como esse, não só para a religião, né, mas para as pessoas que seguem a religião, para a população negra? A gente vê um padre ali que é um líder religioso, que muitas pessoas seguem, demonizando a religião que é vivida, que está muitas vezes ali, né, na história daquela população, daquele grupo, ser demonizada. Na prática, no dia a dia, isso aumenta o caso de racismo, aumenta a discriminação, aumenta até os ataques a terreiros e às pessoas. Por exemplo, você está aqui com um símbolo, um turbante, né? Um símbolo da população negra. Tem pessoas na rua que já olham estranho a vestimenta, a tudo isso. Esses discursos fortalecem esse racismo? Com certeza, Caio, porque esses discursos acabam fazendo com que os fiéis acreditem que pela fé deles, pelo líder religioso estar falando, eles têm o direito de cometer outros crimes em nome da fé. Por isso é importante saber separar o que é do divino e o que é do homem, porque o homem é falho. E muitas das vezes esses discursos são feitos justamente para atrair mais fiéis no intuito de conseguir fazer com que a outra religião não tenha tanto respeito e tenha cada vez mais pessoas para aquela religião. Mas se as pessoas começarem a pensar que a fé delas não interfere na dos outros e que o fato de alguém acreditar em outra coisa não vai fazer com que essa pessoa tenha problemas, a gente não vai ver tanto racismo. E nesse caso é pior porque essa fala dele faz com que algumas pessoas pensem que podem ir no terreiro quebrar santo, desrespeitar. Inclusive, teve um caso há um tempo atrás, no Rio de Janeiro, numa comunidade, que os líderes lá do tráfico foram no terreiro e quebraram tudo em nome da fé. Olha que absurdo. Porque Deus pregou o amor. Como que as pessoas vão usar do ódio para, numa tentativa de ganhar para Jesus, o outro? Isso é um absurdo. E a lei impede isso também. O que me impressiona é você estar no momento que você poderia estar falando da sua religião, né? Podendo estar falando de como sua religião pode fazer o bem, trazer o bem, você precisar atacar outra para fazer com que seus fiéis fiquem na sua igreja. Isso é um contrassenso. E aí eu queria entender, porque no caso desse padre, me parece, a gente sempre tenta explicar aqui para os nossos ouvintes a diferença entre o racismo e o ato individual, que seria até me fugiu o nome, a injúria. Nesse caso, me parece que é mais racismo, porque ele ataca uma população inteira. Eu tô certo? Seria isso? Poderia ser considerado isso? Caio, existe, até um tempo atrás, a injúria racial e o racismo eram vistos em formas diferentes, porque a injúria era no artigo 140 do Código Penal e o racismo lei própria. Foram equiparados, né? Agora foi equiparado. No caso dele, ele atacou o geral, mas independente se ele estivesse atacando uma pessoa específica, hoje a penalização seria pela lei 7.716, que é a do racismo. Qual a penalização hoje? De 2 a 5 anos de reclusão e multa. E não só isso, né? não é imprescritível e tem mais.
também pode reverberar em danos materiais e morais, dependendo da situação, no âmbito civil. Porque muitas pessoas pensam que pode ser só penalizado no criminal, mas não. Inclusive, tivemos em Pernambuco, no ano passado, um caso de um pastor que também teve um discurso similar e teve que indenizar um terreiro específico em R$100 mil. Tá aí, são várias penalizações e isso, gente, é o fim do caminho. A gente pode evitar esses casos no início. A gente tem que evoluir, a gente tem que crescer, a gente tem que ter conhecimento, a gente tem que buscar conhecimento. Porque muitas vezes a pessoa segue, né, infelizmente, um líder religioso como esse, que é uma pessoa preconceituosa e não tem conhecimento e acaba reproduzindo esses conhecimentos. Então você que é ouvinte da CBN, que é uma pessoa que busca informação, que é uma pessoa que gosta de se informar, construa sua própria opinião, mas pesquise, busque. E, acima de tudo, como ontem a gente trouxe esse caso aqui, vários ouvintes falaram, eu sou evangélico, eu sou católico, tenho minha fé, mas eu respeito a do outro. E é isso que a gente tem que fazer. A nossa Constituição permite que todos nós tenhamos essa liberdade. E aí, ter a liberdade religiosa tem que ter o limite de respeito às outras religiões. Eu quero agradecer demais, acho que esse é um tema muito importante, a advogada Jéssica Souza, que é presidente da Comissão de Combate ao Racismo da OAB da Paraíba, tema que vamos sempre trazer aqui e você está sempre convidada, seja sempre muito bem-vinda, tá? Muito obrigada, Caio. Agora são 10h45, eu faço uma pausa super rápida e volto já já. CBN João Pessoa. Para celebrar o aniversário de 440 anos de João Pessoa, a CBN prepara uma cobertura especial, com reportagens que recontam a história que você conhece, mas de um jeito que você nunca ouviu. Vamos voltar no tempo para mostrar como nasceu a terceira capital mais antiga do Brasil e acompanhar os passos que moldaram a identidade da cidade até aqui, do passado ao presente, rumo aos desafios futuros. E em agosto tem novidade na programação. Estreia a série Vozes da Cidade. Gente comum, com histórias que inspiram. Trabalhadores, empreendedores, personagens que movem a cidade e dão voz a João Pessoa. Profissionais que vivem a capital de perto e atuam nos principais pontos turísticos da cidade. Uma semana inteira de entrevistas especiais com gestores públicos que são responsáveis por áreas específicas da administração municipal. Em agosto, sintonize a CBN e mergulhe nessa história de 440 anos. CBN, a rádio que toca notícia. De segunda a sexta, na CBN João Pessoa, você fica sabendo as notícias do esporte a partir das 14h, no CBN Esporte Clube. Os destaques do nosso futebol e a análise do que acontece em campo, nas quadras e nas pistas, por quem entende do assunto. CBN João Pessoa, pode ligar que aqui tem jogo. CBN João Pessoa. – 10h48, já está em vigor uma lei que garante às pessoas com fibromialgia direitos atribuídos às pessoas com deficiência. O que é que muda na prática, hein? Fica atento, fica atenta, porque informação é tudo e Guilherme Bezerra está aqui com esses dados para você. Oi, Guilherme. Bom dia, Caio. Bom dia para você, ouvinte da Rádio CBN. Vamos trazer agora informação muito importante de uma conquista para toda uma categoria, não só na Paraíba, mas no Brasil todo. Desde o dia 23 de julho, ou seja, muito recentemente, semana passada, é lei no Brasil que pessoas com fibromialgia sejam consideradas pessoas com deficiência. Simplificando o que isso quer dizer, significa que essa categoria agora tem acesso a uma série de direitos, como direitos previdenciários e direitos sociais no dia a dia. Para os fibromialgicos, né, pessoas que têm portadores de fibromialgia, a lei é um reconhecimento de um grupo que por muitos anos foi invisibilizado para os olhos da sociedade.
A principal característica dessa doença são as dores muito fortes. Essa é a principal, mas tem outras características, como enjoos e todo o grupo de sintomas que a fibromialgia oferece pode atrapalhar bastante o dia a dia da pessoa, sendo que são coisas que acontecem dentro do corpo da pessoa, não é visível. Então essa dor que a pessoa sente, dor de cabeça, enjoo, acontece tudo internamente. Por muito tempo as pessoas com essa doença não eram reconhecidas. Esse é o caso que cita a presidente da Associação de Fibromialgicos da Paraíba, a Vanusa Delmiro. Para efetivar de fato aquilo que todo mundo achava que não existia. Porque nós fibromialgicos somos muito estigmatizados. Porque é um drama, porque isso, porque aquilo. As pessoas realmente sentem dores, emocionalmente ficam debilitadas, socialmente também, uma fadiga, como se você não tivesse energia, você quer levantar, a tua memória não é a mesma, aquela dor difusa no corpo e que ela aumenta com frio, quando você está estressado. Então, assim, quando eu senti isso, foi há uns 6 anos atrás. E até então, eu não tinha essa visibilidade que hoje eu tenho. A advogada do direito previdenciário, Sara Diniz, explica que os direitos que foram adquiridos vão desde descontos tributários até a garantia de um tratamento continuado através do SUS. Eles passam a ter direito a uma aposentadoria da pessoa com deficiência, é o primeiro direito, para benefícios assistenciais, que são para pessoas com deficiência, é necessário ter deficiência e comprovar a incapacidade, então eles já provam que são deficientes. E aí também para outros direitos, como isenção, né, de impostos para compra de automóveis, por exemplo. O SUS, ele passa a acolher esse paciente de uma forma diferenciada, com tratamentos multidisciplinares, porque deficiências elas precisam ser analisadas sob essa ótica biopsicossocial, como a gente chama, que são com terapias, psicólogos, psiquiatras, às vezes, porque a fibromialgia também, ela tem comorbidades como ansiedade, depressão, então esse acolhimento no SUS muda também. O reconhecimento para a pessoa ser considerada com deficiência legalmente pode ser feito em lugares como a FUNAD, que é um lugar de referência no acompanhamento de pessoas com deficiência, que fica no Pedro Gondim, aqui em João Pessoa. O primeiro passo é procurar seu médico particular, seja público ou privado, e aí, de posse desse laudo médico constatando a fibromialgia, é possível se dirigir, por exemplo, aqui à FUNAD, que é um órgão, né, que recebe e acolhe essas pessoas com deficiência para que sejam emitidos carteirinhas de deficiente. E aí sim, de posse desse laudo, de carteirinhas, comprovando a doença e a deficiência, aí a pessoa passa a ter todos esses direitos. O estacionamento, né, a vaga da pessoa com deficiência também vai ser um dos direitos. Aí, Caio, além da dor que acompanha, a dor física que acompanha essas pessoas que têm fibromialgia ao longo do processo delas com a doença, o diagnóstico dela também pode ser marcado pela dor. Muitas pessoas descobrem que estão com fibromialgia depois de sofrer um forte trauma na vida. É o caso da Adriana Porto, que vive com a doença e que é representante dos pacientes com fibromialgia lá na cidade de Campina Grande. No meu caso foi um trauma. Em questão do meu pai faleceu, eu ia fazer 4 anos. Desde então eu sofria muito com dores de cabeça, com cansaço extremo, mas ninguém me ouvia falar em fibromialgia. Com o passar do tempo, as dores aumentando, e com 18 anos eu fiz infiltrações no ombro, porque eu achava que era uma tendinite. Então foi muito complicado a gente ter esse diagnóstico, é muito complicado mesmo. Não é fácil lidar com fibromialgia, você está tentando provar a cada dia que você tem uma deficiência, que você tem uma dor imensurável. O problema maior nosso é esse, é ter que estar provando, é ter que estar escutando piadinhas. Como assim você é deficiente? Então, esse tipo de questionamento é o que mais nos maltrata. Então, um avanço grande que essa lei traz para essa parcela da população. Aqui na Paraíba já tinha uma lei desde 2024, ano passado, que reconhecia os pacientes com fibromialgia como pessoas com deficiência. Mas agora essa lei tem amplitude nacional e também traz outros tipos de direitos, né? Um grupo maior de direitos para essas pessoas.
A expectativa que a gente tem é que essa diminuição da burocracia, do acesso a esse serviço, também diminua um pouco da dor que essa doença traz. Caio. Guilherme, muito obrigado. Informação é tudo, como a gente diz, você trazendo sempre informação aqui para nossa bancada. Bom dia para você. Agora são 10h54. Minha querida amiga Karine Tenório já está aqui na bancada, prontinha para o JPB1. Karine, bom dia para você. O que é que tem de notícia para o nosso ouvinte? Bom dia, Caio. Bom dia para toda a equipe da CBN João Pessoa, para os seus ouvintes também. É sempre muito bom estar aqui com vocês. Olha só, Caio, nós conseguimos imagens de um circuito de segurança que mostra o momento em que 4 homens encapuzados invadem um prédio no bairro de Gramame, aqui na capital, durante a madrugada. Isso foi por volta de 1h da manhã. Eles pulam um muro, depois quebram uma porta de vidro e o objetivo desses homens encapuzados é matar um outro homem que morava nesse prédio. Eles invadiram esse apartamento e conseguiram completar, digamos assim, a missão. Eles executaram esse homem durante a madrugada. Trouxemos essa informação, inclusive, mas vocês vão avançar, né? É importante falar isso. A gente está sempre avançando aqui na Rede Paraíba, tem essas imagens, então vai mostrar para o pessoal acompanhando na TV. É isso, a gente está sempre buscando algo novo sobre os fatos. No caso, a gente tem agora essas imagens que mostram como esses 4 homens agiram, e aí a gente sempre acompanha também o trabalho de investigação da polícia, o que a polícia tem de novidade sobre esse caso, e aí a gente vai estar atualizando essas informações no JPB1. A gente também acompanhou, Caio, e está acontecendo um protesto na PB 057 que liga as cidades de Araçagi e Itapororoca. Essa rodovia é muito utilizada para quem vive ali no Brejo Paraibano, para quem costuma também ir para Mamanguape, utiliza bastante essa rodovia e tem muitos buracos, e esses buracos não são de hoje. E aí, quando a gente observa uma rodovia com muitos buracos, a gente sabe que isso pode provocar acidentes, prejuízos nos veículos, e quando a gente fala de acidente, a gente está falando de vida. Ontem mesmo aconteceu um acidente com morte nesse trecho entre Araçagi e Itapororoca, e essa morte motivou essa manifestação que aconteceu hoje na PB 057, então a gente vai estar trazendo essas informações no JPB1 e buscando, claro, sempre uma resposta das autoridades. Hoje é dia de reunião de condomínio, tem reunião aqui na CBN e depois tem reunião lá no JPB, então a gente faz essa conexão e as pessoas que tiverem dúvidas, que tiverem aquele vizinho chato e quer saber como é que se resolve com o síndico, aí manda a pergunta para o nosso WhatsApp. Karine, eu sempre digo, eu já disse isso aqui para o Hinaldo, todo mundo tem um vizinho chato. Todo mundo. Se você não tem, pode ser você, né? Se você não tem um vizinho chato, pode ser você. Então pensa aí, né? Mas brincadeiras à parte, sempre a gente tem alguma coisa para comentar, para perguntar, para tirar dúvida. Então, quem tiver também pode mandar aqui, porque já Hinaldo Dantas chega e conversa com a gente. Karine, bom programa pra você. Viver em comunidade não é fácil. Não é mesmo. Valeu, tá bom programa. Valeu, Caio. São 10h57. Vamos dar aquela olhadinha no trânsito. O trânsito aqui na região metropolitana de João Pessoa fluindo muito bem nas BRs, mas tem um trechinho que eu queria destacar para você, que é a Avenida João Machado. Tá com trânsito lento nesse momento ali entre a Rua Diogo Velho e a Igreja Nossa Senhora de Lourdes, tá? Vai com atenção se você precisa passar por esse trecho. Retão de Manaíra, também trânsito lento a partir da UPA Oceania, sentido Orla, tá? E também a Avenida Guarabira, muita atenção, tá bem engarrafado ali um trecho a partir do cruzamento com a Rua Francisco Claudino Pereira, seguindo até o Retão de Manaíra. Saída do bairro do Bessa pela Fernando Luiz Henriques, também com trânsito lento até o Retão de Manaíra. Muitos ouvintes aqui participando, mandando mensagem. Já eu quero ler, conversar com todos vocês. Então,
Participa, 981324088. A gente vai seguir com muita informação. Daqui a pouco tem giro de notícias também, mas tem muita participação. Ouvintes falando sobre intolerância religiosa, tem ouvintes aqui trazendo demandas também, né? É sempre importante a gente abrir esse espaço, porque é você aí do outro lado que nos ouve, que tem um olhar, o seu olhar sobre a cidade, o seu olhar sobre o seu bairro. Então manda para mim, 981324088, ainda dá tempo de você participar. Caio, o que é que vai ter ainda hoje no programa? A gente vai falar sobre vistoria nos transportes escolares, né? É muito importante falar sobre isso. Está em curso até amanhã e grande parte deles ainda não procuraram a CEMOB. Também vamos tirar dúvidas sobre anestesia em tatuagem. Foi proibido, viu? Anestesia tanto local quanto geral, tinha gente fazendo isso e um influencer morreu depois de fazer uma anestesia geral. É importante falar que esse tipo de anestesia só pode ser feita em lugar que tem uma estrutura para, socorrer esse paciente. Então vamos falar sobre tudo isso já já. Eu tô esperando você por aqui. Não descola da gente, tem notícia nacional agora e voltamos já já. Repórter CBN. Quinta-feira, 31 de julho de 2025. A taxa de desocupação do Brasil caiu entre abril e junho para o nível mais baixo desde 2012, quando começou a série histórica da pesquisa do IBGE. O indicador ficou em 5,8%, resultado 1,2 ponto percentual menor na comparação com os 3 meses anteriores. No período observado, o número de brasileiros desempregados recuou 17% e somou 6.300.000. Também bateram recorde no segundo trimestre a taxa de participação na força de trabalho, o nível da ocupação e o contingente de trabalhadores com carteira assinada no setor privado, que chegou a 39 milhões. O Bioparque do Rio de Janeiro voltou a ser fechado hoje por causa da confirmação da morte de 4 aves. Os casos aconteceram numa área diferente da afetada pelo surto anterior de gripe aviária, que atingiu o local há 12 dias. Em 2 semanas, 19 animais morreram. A administração do Bioparque informou que suspendeu as atividades de forma voluntária como medida preventiva e alinhada com protocolos internacionais de biossegurança. Não existe previsão de reabertura. O parque foi fechado pela primeira vez no dia 19 de julho. Os Estados Unidos registraram o relâmpago mais longo da história. O fenômeno atingiu 829 quilômetros de extensão e aconteceu durante uma tempestade entre o Texas e o Missouri em outubro de 2017. A distância é comparável a uma viagem entre Paris e Veneza. A ocorrência do relâmpago foi reconhecida oficialmente pela Organização Meteorológica Mundial. No horário de Brasília, 11h02. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Na rede CBN Informação. CBN João Pessoa. CBN João Pessoa. Apresentação Caio Ismael. São 11h03, estamos de volta com o programa de notícias das suas manhãs aqui na 101.7 FM. Seja bem-vindo, seja bem-vinda à terceira hora da nossa programação local. E claro, você é meu convidado e minha convidada a participar comigo, mandar sua mensagem. A gente separou um tempinho aqui para conversar com você e já já tem giro de notícias. Tem informação quentinha chegando para você. Também Felipe Nunes, que está na Câmara de Vereadores aqui de João Pessoa, acompanhando a volta dos trabalhos legislativos. Vamos trazer essas informações ao vivo para você também. Mas antes disso,
Deixa eu conversar contigo, manda sua mensagem, manda o seu bom dia, se tá chegando agora, tô esperando, tá? Não esquece que você também pode comentar lá no chat do YouTube. Vou inclusive deixar um abraço aqui para quem tá comentando lá no chat, o Josiélio dizendo bom dia, Caio, ótimo trabalho. Tô em Mangabeira 8. João Pessoa tá muito violento no trânsito. Tem que ter boa educação, é isso, Josiélio, obrigado. Maria José do Nascimento nos acompanhando também, desejando bom dia, um grande abraço. Alberto Sérgio, bom dia, tô em Tibiri, ligado em vocês sempre. Alberto, grande abraço para você. 981324088. Registrar aqui a participação dos nossos ouvintes. Alguns mandaram áudios pra gente, então vou colocar esses áudios para que a gente possa conversar e ouvir você também, tá? Não é só eu lendo, também quero te ouvir. O Adalberto, ele enviou 2 áudios pra gente sobre diferentes temas, e aí vou pedir para o nosso querido Luciano Cabral colocar aqui. Fala aí, Adalberto. Bom dia, equipe CBN. Sobre essa questão do estacionamento no centro da cidade, a queda do movimento lá também caiu justo devido a essa redução também de números de vaga, né? Só com a reforma da Lagoa, eu acho que diminuiu na faixa de 300 a 400 vagas de veículo ali em torno da Lagoa. É algo que inibe você de querer ir para o centro por não encontrar vaga. Bom dia, equipe CBN. Sobre essa questão da habilitação, eu entendo o posicionamento, né, da lei hoje, porém, eu teria habilitação com 18 anos, quem ensinou foi meu pai. Eu tirei no tempo do Almidão, estudei bastante em casa para passar tudo de primeira, passei e de lá para cá nunca tive nenhuma colisão, nunca bati em ninguém e até hoje faço tudo certinho como se manda o figurino. Obrigado, Adalberto, grande abraço para você. O João também mandou áudio aí pra gente. Fala, João. Oi, Caio. A gente tem um caso aqui bastante divulgado e sabido, acho, de todos, né? A estátua da Praça de Iemanjá ali foi decepada, acho que mais de uma vez. Isso aí, intolerância religiosa e vandalismo, no mínimo. É verdade, João. Obrigado, tá, pela sua participação. Cícero também, bom dia, bancada, CBN, João Pessoa. Acho que tem que passar pelo treinamento. O problema é o preço. Vou ler novamente, eu li errado. Ele falou assim, a gente estava falando sobre a Carteira Nacional de Habilitação, né? O governo está estudando a possibilidade de tirar a exigência da autoescola. Você pode fazer o treino na autoescola, mas você pode também contratar uma pessoa por fora. Poderia, né? Ainda não foi aprovada, é só um estudo. Ou você poderia, sei lá, aprender e fazer a prova. Lembrando, tem que fazer tudo, tem que fazer prova prática, prova teórica, teria que fazer também o psicotécnico. E aí ele fala o seguinte, eu acho que tem que passar pelo treinamento, o problema é o preço, realmente está muito caro, quase R$4.000 tem escola cobrando. Obrigado, Cícero, grande abraço para você. Miguel Gomes, bom dia, Caio, concordo plenamente na criação de uma lei ou portaria que incentive a adesão de doadores de órgãos ou de sangue. Redução na taxa de contribuições do imposto de renda, acesso à defensoria pública, isenção de taxas no concurso e pagamento de meia entrada nas casas de show, teatro e cinema. Fica a dica para os parlamentares e gestores, bora incentivar. Valeu, Miguel, grande abraço. Esther, bom dia, Caio. Sinceramente, eu concordo com a opção de tirar CNH sem autoescola. Muita gente que passa por lá já sabe dirigir, ou vai pela obrigação de ter que fazer uma autoescola. E outra, só vai saber passar na prova se realmente souber dirigir. É verdade isso, né? Porque tem gente que faz autoescola várias vezes e não passa na prova, né? E ela continua, isso facilitaria a vida de milhares de brasileiros que não têm condições financeiras de adquirir a CNH. Esté, muito obrigado pela sua participação. Espaço sempre aberto para você participar aqui com a gente. Eliana, parabéns, Caio, você consegue misturar intelectualidade e popular. Amamos você, obrigado, Eliana. E ela fala,
Bravo, que entrevista sensacional. Que profissional lindo e competente. Frase maravilhosa. O Brasil foi invadido e não descoberto. Lembrando que estamos sendo invadidos ainda. Ela está falando justamente sobre nossa entrevista sobre intolerância religiosa. Eliana, grande abraço. Eduardo, Caio, meu pai, por mais de 50 anos, foi ministro do Evangelho na Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Ele morreu em 1988. Jamais ofendeu ou desrespeitou crenças oriundas da África. Tá aqui o Eduardo trazendo a visão dele. Obrigado, Eduardo. Tereza, bom dia, Caio. Fico triste, porque enquanto o povo briga por religião, devia estar buscando a fé, amar o próximo, buscar conhecimento e apregoar o bem sem olhar quem. O mandamento é um só. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Obrigado, Tereza. Grande abraço. Marides, bom dia, Caio. Parabéns pela abordagem sobre intolerância religiosa. É uma temática que precisa ser debatida. Respeito acima de tudo. Marides, grande abraço para você. Júnior também chegando por aqui. Bom dia, Júnior. Obrigado pela audiência. Seu Wagner também participando. O Matheus dizendo, Caio, super concordo em tirar a CNH sem passar por autoescola. Tá aqui a opinião do nosso ouvinte Matheus também. Tô te esperando. 98132-4088. Agora são 11h10. Giro de notícias. Informação quentinha acaba de chegar aqui na nossa bancada. Felipe Nunes está na apuração, direto lá da Câmara de Vereadores de João Pessoa. Felipe, o que é que você tem de novidade pra gente? Oi, Caio. Bom dia para você mais uma vez e para quem nos acompanha. Continua acontecendo aqui na Câmara Municipal de João Pessoa a sessão de reabertura dos trabalhos após o recesso do meio do ano, com a presença do vice-prefeito da capital, Cícero Lucena, além das bancadas de oposição e de situação e, claro, os trabalhos que foram reabertos pelo presidente da Câmara, o vereador Dinho. Qual é a atualização que eu trago aqui para a CBN? O presidente da Câmara acaba de anunciar que o Poder Legislativo Municipal vai anunciar, ou melhor, vai publicar em breve um edital para concurso público. Ainda não foram, ele não disse quantas vagas serão disponibilizadas ainda nesse concurso, mas afirmou que essas vagas serão necessárias em razão da inauguração do novo prédio do Poder Legislativo Municipal, que deve acontecer já nos próximos meses. A expectativa é que o edital seja lançado no fim desse semestre, desse ano, ou no início do próximo ano. O fato é que a Câmara Municipal de João Pessoa já está finalizando esses estudos para a realização de um novo concurso e o fato é que o Poder Legislativo Municipal já tomou a decisão. Vai ter novo concurso público para a Câmara Municipal de João Pessoa para diversos cargos que ocuparão esse novo espaço do prédio do Poder Legislativo Municipal. Eu acabei de perguntar ao vereador Dinho sobre a conclusão desse estudo para o lançamento do edital. Vamos ouvir o que ele disse aqui para a CBN. Os anseios da população, chegamos para dar resposta a esse cidadão. Tem mais, atenção concurseiros. Estamos finalizando o estudo para a realização do novo concurso público. Agora, no final do semestre ou no começo do ano que vem. Até porque a Câmara cresce, vamos se mudar para um prédio novo, precisaremos de funcionários novos, a atividade parlamentar desta casa também já nos leva a gente ampliar o número de assessores também para a gente, na prática, colocar o concurso público efetivo. Caio, esse foi um trecho do discurso do vereador Dinho agora há pouco. Logo depois do discurso, ele veio aqui à sala de imprensa, eu conversei pessoalmente com ele e ele me informou que ainda não é possível dizer quantas vagas são, porque de fato o prédio da Câmara vai ser entregue em breve, e não só o prédio do Poder Legislativo, que é a nova sede, aqui perto da atual sede, né? Mas vai ser inaugurada também a sede social, que fica no bairro dos Bancários. Então, para esses novos espaços, serão necessários novos servidores que serão contemplados nesse novo concurso público, cujos estudos já estão sendo finalizados. Como eu havia antecipado também
no momento da política. O prefeito Cícero Lucena não participa aqui dessa sessão e enviou o vice-prefeito da capital, Léo Bezerra, que prometeu continuar fazendo parcerias aí com o Poder Legislativo. A oposição também se faz presente. O líder da oposição, Milanês Neto, prometeu que a bancada da oposição, apesar de minoritária, vai continuar fazendo as fiscalizações necessárias aí nas principais áreas da administração municipal. A sessão de reabertura dos trabalhos aqui na Câmara Municipal acaba de finalizar e eu encerro por aqui minha participação trazendo essa informação nova de um novo concurso público que deverá ser publicado aqui pela Câmara Municipal de João Pessoa. Caio, volto com você. Obrigado, Felipe. Tá aí, informação em primeira mão para você, ouvinte da CBN, já pode espalhar, viu? Dizer, ouvi na CBN agora, na 101.7 FM, manda nos grupos, no seu grupo de estudos, na família, vai ter concurso da Câmara Municipal de João Pessoa para nova sede, concurso, edital que deve ser divulgado ainda esse ano ou início do próximo ano. A gente vai continuar atualizando você sempre em tempo real do que acontece na Paraíba durante toda a manhã. Essa é nossa missão por aqui. Agora são 11h14. Um motorista por aplicativo foi morto em uma perseguição com suspeitos na noite de ontem no bairro de Mangabeira, aqui em João Pessoa. Essas informações foram confirmadas pela Polícia Militar. O homem estava em uma moto quando os suspeitos dentro de um carro o perseguiram e ao chegar perto da vítima, os suspeitos atiraram. A vítima morreu no local. A polícia informou que um dos suspeitos que estava no carro roubou a moto que o homem estava logo após o crime. O homem morto foi identificado como Carlos Nunes Fernandes, de 25 anos, e até o momento ninguém foi preso. 11h15, mais da metade dos transportes escolares aqui de João Pessoa ainda não passou pela vistoria obrigatória da Superintendência de Mobilidade Urbana, a CEMOB. O prazo vai até sexta-feira, amanhã, dia 1º, e até o momento foram 185 veículos vistoriados, representa apenas 42% do total. Everton Correia. Pois é, nem 50% dos veículos, então, foram vistoriados pela CEMOB, mas a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana segue aberta para essa vistoria acontecer. Depende, então, agora de quem trabalha com o transporte escolar, seja para crianças e adolescentes, é necessário ter o selo azul bem no para-brisa. Esse selo azul só é possível ser colocado se o veículo passar por vistoria. De acordo com a própria CEMOB, a frota de trabalho com vans escolares e carros parecidos, mas também nesse segmento, esses transportes passam de mais de 430. Então se espera que até sexta-feira esse serviço seja realizado. Caso a van não esteja com o selo azul, a CEMOB não recomenda, então, que os pais contratem os serviços. Conversei com o chefe da divisão de transportes da CEMOB de João Pessoa. Leonardo Campos explicou mais sobre a importância, sobre como esses itens são observados, o exemplo do tacógrafo e também do cinto de segurança. Vamos acompanhar. A CEMOB iniciou desde o último dia 7 de julho a vistoria em transportes escolares, que é regulamentado aí pelo artigo 136 do Código de Trânsito, nessa obrigatoriedade de vistorias semestrais para verificação de equipamentos obrigatórios e de segurança. Nós divulgamos um calendário que vai se estender até a próxima sexta-feira, onde os proprietários deverão comparecer à sede da CEMOB aqui no Cristo Redentor, no horário de 8 às 14 horas, para realizar a devida inspeção. Eles pagarão uma multa, caso não cumpra um calendário, no valor de R$ 38,00, o valor de vistoria é R$ 102,00. Agora, é muito importante lembrar para os proprietários e também para os pais, a realmente contratarem só esses profissionais, que são profissionais adequados, que têm sua CNH na categoria D, concurso especializado. Esse semestre, o veículo ele é checado cerca de 40 itens, é um laudo de vistoria. Ele sendo aprovado, é afixado um selo para esse semestre da cor azul marinho, onde esse selo atesta, que é afixado no para-brisa dianteiro do veículo, lá do passageiro, onde ateste que aquele veículo foi vistoriado e está apto para o tráfego. Até agora não chegou nem a metade, como a gente já bem destacou, são mais de 430 veículos preparados em João Pessoa, pertencentes a essa frota. Já sabemos do horário, então, a gente reforça até sexta-feira, qualquer hora que as pessoas chegarem a partir das 8 até
Às 8 14 até às horas. 14 é possível, então, ter esse atendimento. Você falou que são vários itens. Destaca pelo menos alguns desses itens pelo grau de importância, então, para que os pais entendam. Conforme o Código de Trânsito, equipamentos obrigatórios de segurança. O estado dos pneus, né? Existe um instrumento chamado tacógrafo, que regulamenta a velocidade do veículo. Cinto de seguranças, parte elétrica, os faróis, lanternas, né? Bancadas. São vários itens. Atestando esse checklist, aí assim, é fixado o selo de cor azul marinho. Vale lembrar, então, que o atendimento é de 8 da manhã até 2 da tarde, até sexta-feira, não vale esquecer. Agora, 11h19, o Conselho Federal de Medicina proibiu o uso da sedação ou também de anestesia geral, ou até bloqueios anestésicos periféricos para fazer tatuagens. Quem explica esse assunto para a gente é Larissa Mendes. De acordo com a resolução, a proibição vale para procedimentos de todos os tamanhos e de todas as regiões do corpo. A exceção é no caso de tatuagens indicadas por médicos para a reconstrução de partes do corpo, como explica o presidente do CRM da Paraíba, Bruno Leandro. Infelizmente, em algumas clínicas onde são realizadas essas tatuagens de grandes proporções, não tem condições adequadas para receber um procedimento médico, um procedimento anestésico. Isso deveria ser feito, em tese, dentro de um hospital. Mas, às vezes, fica complicado uma pessoa que não é da área da saúde ficar circulando dentro de um bloco cirúrgico, alguma coisa assim, para fazer um procedimento absolutamente estético. Considerando que esses procedimentos podem ser realizados em etapas, não necessariamente todo de uma vez, então o Conselho Federal resolve fazer essa proibição, inclusive para evitar incidentes como aconteceu em Santa Catarina, em que uma pessoa acabou falecendo nas mesmas condições em que se hoje proíbe, ou seja, realizando uma tatuagem estética de grande proporção com ato anestésico inadequado, e dessa forma mantém-se o direito de quem quiser fazer as suas tatuagens, mas de uma forma mais prudente, uma forma mais fracionada, sem necessariamente com ato médico, mas garante também que o ato médico, quando seja realizado de forma segura. A medida busca proteger a segurança dos pacientes e manter os limites éticos da prática médica. A regra já está em vigor em todo o país. Em janeiro deste ano, o empresário e influenciador Ricardo Godoy, de 46 anos, morreu em um hospital particular de Santa Catarina, depois de supostamente ter tomado anestesia geral para fazer uma tatuagem. A tatuadora Bebel sempre orienta os clientes mais sensíveis à dor a evitarem sessões muito longas e a respeitarem um tempo de recuperação da pele. E o que eu recomendo para pessoas que são sensíveis à dor é tratar a tatuagem como um procedimento que merece tempo. Não fazer sessões muito longas, não fazer procedimentos de, por exemplo, fechar um braço ou fazer uma coisa muito grande, que seja tão agressiva à pele, sabe? Respeitar esse tempo da pele. Tomar muita água, hidratar-se, que isso faz com que a pigmentação ela fique mais fácil dentro da pele. E procurar pessoas que têm, profissionais que têm cuidado, né, nesse preparo da pele, tanto antes quanto depois. Inclusive com a biossegurança, que é um dos maiores problemas que tem, né, dentro da tatuagem, porque o pós-tatu é algo muito sério. Então, tudo isso, né, caracteriza a tatuagem e envolve realmente dor. Não tem como a gente sair desse universo da dor, porque, inclusive, faz parte desse universo da tatuagem, nessa relação da pessoa com a dor. Como se popularizou, né, entrou em moda e veio todos esses aparatos para não sentir dor e anestesia geral e tudo mais, é natural, né, que corra dessa forma. Reportagem Larissa Mendes. São 11h22. Hoje é o último dia para as inscrições do programa Empreendedores, programa Eu Posso, que é um programa de benefício, programa aqui de João Pessoa, de apoio aos pequenos negócios. Quem explica para a gente tirar essas dúvidas é o repórter Pedro Hugo. Oi, Caio, muito bom dia para você e para quem nos acompanha aqui na CBN João Pessoa. Olha só, hoje é o último dia de inscrições, Caio, para os empreendedores que querem participar do programa Eu Posso, da Prefeitura de João Pessoa. Essa é uma iniciativa que oferece capacitação e crédito orientado para quem quer abrir ou fortalecer um pequeno negócio. No total, são 120 vagas com financiamentos que vão de 8 a 15 mil reais e os juros eles são bem baixos, 0,9% ao mês.
As inscrições estão sendo feitas somente de forma presencial na sede da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, que fica ali na rua Diogo Velho, número 150, no centro da cidade. Serão atendidas 60 pessoas ao longo do dia. Para se inscrever como pessoa física, é preciso apresentar documentos como identidade com foto, comprovante de residência, conta bancária no nome do empreendedor, certões negativas e também uma declaração de residência. Essa pode ser baixada no site euposso.joaopessoa.pb.gov.br. Já no caso de pessoa jurídica, é necessário apresentar também os dados da empresa, como CNPJ, certidões e comprovantes de endereço comercial. Depois da seleção, os aprovados ainda passam por uma etapa de capacitação com 4 cursos: atitude empreendedora, gestão de riscos, finanças pessoais e comunicação. Tudo presencial. E atenção, é obrigatório, depois que você é selecionado, passar por todos esses cursos. E agora, para explicar melhor os objetivos do programa e como esse crédito pode transformar a vida dos pequenos empreendedores aqui da capital, a gente vai ouvir o que disse o secretário de Desenvolvimento Econômico e Trabalho de João Pessoa, Bruno Farias. É uma grande chance para você que quer impulsionar as suas atividades, tendo acesso ao microcrédito oferecido pela Prefeitura Municipal de João Pessoa. Você não precisa ser um comerciante formalizado. Se você tem a intenção de montar o seu negócio, se você já está bem estabelecido, você pode nos procurar lá na sede da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, que fica na rua Diogo Velho, número 150, no centro da cidade. Para isso, basta que você possa apresentar alguns documentos básicos. Se você for, por exemplo, um empresário pessoa física, você deve levar o seu documento de identidade com foto. Você deve levar também um comprovante de residência na cidade de João Pessoa, comprovante também de conta bancária, situação cadastral do CPF, como também as certidões negativas junto aos órgãos de proteção de crédito. Se você for uma pessoa jurídica, se você for, portanto, uma microempresa ou um MEI, para além desses documentos, você deve levar o comprovante do seu comércio, da sua atividade, o local onde ele é estabelecido, como também o documento dos sócios, no caso de ME, e o documento do titular, no caso de MEI. E você também pode levar certidões negativas junto à Receita Estadual, à Receita Federal e à Receita Municipal. Portanto, munido desses documentos, você pode ter acesso ao microcrédito da Prefeitura de João Pessoa. Agora só existem 120 oportunidades. Como é que está a procura? Ainda dá tempo? Se você está interessado, se você quer participar do programa de microcrédito na cidade de João Pessoa, basta nos procurar. Nós entregamos ainda na terça-feira, por exemplo, edital da semana do mês anterior. Foram 96 pessoas contempladas, quase R$1 milhão injetados na economia, numa demonstração de que a Prefeitura de João Pessoa aposta no empreendedorismo. Então, se você quer, se você precisa, não hesite. Procure a SEDEST, leve os documentos. Quaisquer dúvidas, você pode acessar o nosso site, que é o www.eupossojoaopessoa.pb.gov.br. Lá todas as informações estarão disponíveis para que você não perca essa chance e possa transformar a sua vida. Tá aí, Caio, as palavras do secretário Bruno Farias, destacando a importância do Eu Posso para quem quer empreender com segurança e também com esse apoio aqui na capital. Lembrando mais uma vez, as inscrições só vão até hoje, são presenciais na rua Diogo Velho, número 150, no centro da capital. Quem tiver dúvidas, pode acessar o site do programa euposso.joaopessoa.pb.gov.br. Uma oportunidade boa para sair da ideia e colocar o negócio em prática com orientação e crédito acessível. Eu volto com você aí no estúdio, Caio. Pedro Hugo, para a CBN João Pessoa. Obrigado, Pedro. Agora informações, te atualizo de um protesto que está acontecendo nesse momento na região de Araçagi. Quem passa por lá para o interior do estado sabe que aquela estrada é muito ruim, né? Vários ouvintes já reclamaram e está tendo protesto nesse momento porque teve um acidente com morte. Pedro Júnior, nesse momento, traz as informações para a gente. Olá, Caio. Bom dia para você, bom dia a todos da Rádio CBN. De fato, a rodovia PB057, na altura da ladeira de Carnaúbas, que fica entre Araçagi e Itapororoca,
segue interditada por um protesto desde as 7 horas da manhã de hoje. Os manifestantes estão reivindicando melhorias nesse trecho, que está esburacado e sem sinalização adequada, causando diversos acidentes. Inclusive, na noite de ontem, aconteceu um grave acidente que resultou na morte de um servidor público da Prefeitura de Itapororoca, Gilmar Bezerril, de 52 anos. Ele trafegava de bicicleta quando foi atropelado por um carro que perdeu o controle ao passar pelos buracos. E os manifestantes estão deixando passar nesse protesto apenas veículos em caso de emergência. O protesto não tem previsão para acabar. Os manifestantes aguardam a presença de algum representante do governo do estado para que uma providência seja tomada em relação a essa rodovia. Há muitos veículos parados nos dois sentidos, muitas pessoas que estavam indo trabalhar, mas foram parados pelo protesto. E aqui no local a gente acompanha a presença também da Polícia Militar e até do Corpo de Bombeiros. Estão acompanhando esse movimento que segue de forma pacífica aqui na PB 057. Caio, a qualquer momento a gente retorna trazendo a atualização a respeito desse protesto. Obrigado, Pedro, pelas suas informações. Muita atenção para você que está indo para o interior do estado, ou seja, pegando ali por Mamanguape, né? O pessoal pega à esquerda para ir passando por Araçagi, para o interior, para o Cariri. Nesse momento, protesto acontecendo por lá. A estrada já ruim, né? Se você puder evitar, vai pelo trecho de Sapé. Uma opção para você. 11h30. O preço do quilo da carne moída aqui em João Pessoa apresentou uma variação de 147%. É o mesmo produto, só que bem mais caro, dependendo do local onde você for comprar. A informação está na última pesquisa de carnes em supermercados divulgadas pelo Procon Municipal. De acordo com esse levantamento, o preço do quilo foi encontrado a R$ 23,00 em um frigorífico na Torre e a R$ 56,00 em um mercado atacadista na Epitácio Pessoa. A diferença é de R$ 33,00 no quilo. A pesquisa coletou o preço de 91 tipos de carnes, carne bovina, cortes, carne moída, além de fígado, frango, moídos de frango, bacon, linguiça, ovos. E foi feita no dia 29 desse mês em 25 estabelecimentos. Outro tipo de carne que teve uma variação bem considerável foi o filé bovino. A pesquisa constatou uma diferença que chega a R$ 50,00 em 2 estabelecimentos aqui na capital. No centro, o quilo do filé bovino foi encontrado a R$ 50,00 e no bairro dos Estados foi encontrado a R$ 100,00 o quilo do filé bovino. – 11h31, a gente faz aquela pausa para as notícias nacionais e volta já já. Repórter CBN. Quinta-feira, 31 de julho de 2025. As ações da Embraer já registraram alta próxima de 9% no pregão de hoje. No momento, os papéis sobem 6,82%. Os itens da empresa estão na lista de quase 700 produtos brasileiros que o presidente Donald Trump isentou do tarifácio de 50%. Os Estados Unidos são o principal mercado da fabricante de São José dos Campos, no interior de São Paulo. Os americanos respondem por 45% das vendas de jatos comerciais e 70% das negociações de aeronaves executivas da Embraer. Segundo a estimativa da companhia, a empresa teria um custo adicional de R$ 50 milhões por avião com a aplicação da sobretaxa. O impacto chegaria a R$ 20 bilhões até 2030. Vice-presidente Geraldo Alckmin disse que o presidente Lula está aberto ao diálogo e pode conversar diretamente com o presidente Donald Trump sobre as taxas estabelecidas pelo republicano. Ele também afirmou que a negociação com os Estados Unidos não acabou. Alckmin deu a declaração ao programa Mais Você da TV Globo nesta manhã. O governo de São Paulo ampliou a linha de crédito subsidiado voltada a empresas exportadoras impactadas pelo tarifaço. A gestão Tarcísio de Freitas dobrou o montante disponibilizado para empréstimos e o valor chegou a R$ 400 milhões.
O limite de financiamento será de R$20 milhões por cliente. Até o momento, 150 empresas sinalizaram interesse ao Banco Desenvolve SP e estão com as solicitações em análise. No horário de Brasília, 11h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN João Pessoa. Oferecimento Faculdades Nova Esperança. Ensino com excelência. Compromisso com você. Chegou a hora de mudar o seu futuro. Estão abertas as matrículas 2025.2 da Facene. São 7 opções de cursos: enfermagem, farmácia, odontologia, educação física, fisioterapia, psicologia e medicina veterinária, com matrícula grátis e desconto de 60% nas mensalidades. Acesse facene.com.br ou entre em contato pelo WhatsApp 83993920134. De segunda a sexta, na CBN João Pessoa, você fica sabendo as notícias do esporte a partir das 14h, no CBN Esporte Clube. Os destaques do nosso futebol e a análise do que acontece em campo, nas quadras e nas pistas, por quem entende do assunto. CBN João Pessoa, pode ligar que aqui tem jogo. CBN João Pessoa. 11h35. Condomínio CBN, com Inaldo Dantas. Inaldo, bom dia para você. Bom dia, Caio. Bom dia, Luciano. Bom dia, ouvintes da CBN. Inaldo, entre os moídos, né, que a gente traz sempre aqui dos condomínios, pensa no bichinho que sofre o síndico. É verdade. Às vezes o síndico não é tão bom não, né? Acontece. Olha, Porém, eu queria que você explicasse um pouquinho dessa relação entre condomínio e síndico, porque tem muita coisa que o pessoal exagera aí, né? A gente vê algumas pérolas como eu pago o seu salário, né? O morador chega e diz, me respeite que eu pago o seu salário e você é empregado de condomínio. Primeiro a gente diz que ser síndico é saber conciliar conflitos de interesse sem abrir mão do cumprimento da lei. Então o síndico, ao se meter numa confusão que sempre começa com mais de um, alguém não vai ter a razão. Então ele já começa a ganhar a antipatia daquele. Então ele é chamado de, você é meu empregado, eu pago seu salário, você tem que estar aqui o tempo todo. Primeiro que síndico não é empregado de condomínio, nem síndico recebe salário. Alguns deles são remunerados por estar exercendo a função. Hoje, inclusive, temos no mercado muitos que são chamados de síndicos profissionais, que também não são assalariados, é remunerado sim, não são também empregados do condomínio, mesmo sendo síndicos profissionais, sequer têm a obrigação de cumprir horário dentro do condomínio, muito menos pelo fato dele ser, vamos chamar assim, um contratado, ele é subordinado aos moradores. Não, o síndico é o gestor do condomínio, é quem representa o condomínio em juízo e fora dele. Então, ao síndico deve ser dado respeito, assim como tem que ser dado a todos, né? O respeito é para todos, né? Ninguém pode chegar para ele e dizer, eu pago seu salário, isso pode ser até ser considerado como um assédio moral. Sim. Né? Sim. Então, primeiro tem que haver o respeito. Se temos um síndico que não está cumprindo com a sua função, que ele não está fazendo o que é para ser feito, existe um remédio jurídico. A própria Assembleia, com base no artigo 1349 do Código Civil, pode se reunir e decidir se quer destituí-lo ou não, mesmo ele estando dentro do seu mandato, mesmo ele sendo um síndico contratado, com um prazo de contrato de X meses, que é no máximo 24 meses, que são os 2 anos. Então, ele é chamado pela Assembleia, ele é empossado na Assembleia, ele tem suas funções, ele merece respeito, assim como todos merecem respeito, e por mais que ele esteja errado, ninguém pode se sentir superior e estar agredindo ele moralmente, e eu pago seu salário, você é meu empregado, você tem que fazer o que eu quero.
pessoal tem que respeitar um pouquinho o síndico. Muita gente faz isso de... reclama, mas não quer assumir. E não querem. Não quer Exatamente. assumir. Sabe que não é fácil, né? É por isso que chama de edifício, né? Agora, como é que pode ser feita essa cobrança? Porque a gente sabe que tem alguns síndicos também que assumem e que não dão assistência, não resolvem, não decidem, o condomínio vai ficando abandonado, o condomínio, as pessoas, né, têm suas demandas. Como é que se cobra? Você já disse assim, o remédio final seria destituí-lo. Mas exatamente. Como é que pode ser feita essa cobrança de uma forma educada, pacífica? Primeiro, quando um morador for se dirigir ao síndico, ele tem que saber se a demanda é particular dele ou se é coletiva do condomínio. Se é particular dele, ele tem que procurar saber se aquilo ali depende do síndico ou não, que na grande maioria das vezes não depende. Então ele tem que filtrar. Eu estou procurando o síndico para resolver um problema X. Esse problema é competência do síndico resolver? Não é. Então, onde é que está definido quais são os problemas que o síndico tem que resolver? Aqueles que estão previstos no artigo 1348 do Código Civil. Lá tem todas as atribuições do síndico. São 7 ou são 8 incisos, mais ou menos, que diz o que é a responsabilidade do síndico. Óbvio, está de forma genérica, mas aí eu vou na convenção que traz mais alguns detalhes. Então, eu tenho que conhecer a lei, eu tenho que conhecer a convenção para saber o que é que eu posso cobrar do síndico e o que é que eu posso saber que o síndico está fazendo ou não. Aí me surgiu uma dúvida, você falou que alguns síndicos podem receber esse valor. Ser remunerado. Ser contratados. Ser remunerado, Tem que ser condômino? Depende. Agora eu vou pular de artigo 1347. Eu queria aproveitar então o embalo para você explicar assim, quando é que se paga, qual é a diferença? Por que alguns se pagam e outros não? Perfeito. Inclusive a gente vai abrir um curso agora, quarta, quinta e sexta da semana que vem, que a gente vai falar do mercado de síndico profissional. Tá? Que é para exatamente explicar sobre isso. Mas como é? Está lá no artigo 1347 do Código Civil. A Assembleia escolherá um síndico que poderá não ser condômino. Nessa brecha de poderá não ser condômino, qualquer pessoa pode se candidatar. Qual é o normal, qual é o que mais acontece? Um próprio condômino, morador do prédio, ele se candidata ao cargo de síndico, que geralmente ele é isento da taxa de condomínio. Mas como a gente falou ainda agora aqui, devido até às complicações, às exigências, termina que ninguém no condomínio quer ser síndico, para não se indispor, porque o que ele receberia como remuneração é um valor muito baixo, isenção de uma taxa de condomínio. Daí o desinteresse dos moradores em se candidatarem. Entra um estranho, uma pessoa que não mora no prédio, que não tem vínculo de propriedade, absolutamente nenhum, é indicado por alguém. Geralmente é uma empresa, é isso? Nem sempre, na grande maioria das vezes são pessoas físicas. As empresas de síndicos profissionais no Brasil ainda é minoria. A grande maioria são pessoas físicas mesmo. Que oferecem o serviço como se fosse um corretor. Perfeitamente. Ele sozinho administra 3, 4, 5 condomínios. Eu comecei assim lá em 1984. Não é novidade síndico profissional, não. Eu comecei assim, com o tempo eu montei a minha empresa administradora de condomínio, que não é a mesma coisa. Né? Então, esse síndico, ele é apresentado na Assembleia, ele vai dizer quais são as condições dele para administrar aquele condomínio. Geralmente, ele vai cobrar ali uma remuneração em torno de um salário mínimo. Eu estou dando aqui um salário mínimo, porque o perfil dos condomínios da cidade de João Pessoa admitem um salário mínimo. Mas tem condomínios que pagam 10 salários mínimos. Né? Você até disse, acho que foi semana passada, que não tinha o piso, né? Não existe piso, não é uma profissão regulamentada, então é lei de mercado. Quem paga mais, quem paga menos. Qual é o parâmetro de quanto eu devo cobrar? Primeiro é a condição financeira do condomínio. Segundo, a estrutura do condomínio. Condomínio pequeno eu cobro menos, condomínio maior eu cobro mais. Perfeito, Inaldo. Muitíssimo obrigado. Boa semana para você. Obrigado, Caio. Obrigado, Luciano. Obrigado aos ouvintes. E desde já, como hoje é quinta-feira, desde já um bom final de semana a todos. Valeu, Inaldo. Agora são 11h42. Antes da gente seguir, fazer intervalo aqui rapidinho, eu quero te falar do trânsito. Atenção, você que vai passar pelo Retão de Manaíra. Desde cedo a gente está registrando que o trânsito está lento por lá. Não existe nenhum motivo aparente, não teve acidente, mas o trânsito está lento. Sentido Orla, tá? Então passou o Manaíra Shopping, tem trânsito lento. Você que está indo em direção à Orla de João Pessoa, também tem lentidão na Guarabira. Aí a Guarabira já está com um trânsito bem complicado mesmo. Não tem aquele... você que é acostumado aí a passar pela Guarabira, não tem aquele... não sei se é restaurante, acho que é restaurante que é temático, que tem um dragão na frente, que tem, né, que é todo... Pronto, lá a partir daí já tem trânsito... É um dragão que tem na frente? É um castelo, né? É uma pizzaria, pronto, uma pizzaria temática. Enfim, lá tá com trânsito lento. A partir daí, em direção ao Retão de Manaíra. E também quem tá saindo do Bessa pela Fernando Luiz Henriques, lentidão
nessa manhã, ou seja, todo esse trecho ali, aquele imbróglio com trânsito lento. E você que está me ouvindo no trânsito, viu algo incomum? Manda para mim no 981324088 depois que você parar o seu veículo, tá? Não vai mandar nada dirigindo, não. Agora são 11h43, mais uma pausa rápida, eu volto já com Cultura Pop. Papo de Craques. Todos os sábados, uma seleção de campeões da informação conversa sobre tudo o que acontece no esporte da Paraíba. Papo de Craques, sábado, das 10 ao meio-dia, na rádio que toca notícia. Para celebrar o aniversário de 440 anos de João Pessoa, a CBN prepara uma cobertura especial, com reportagens que recontam a história que você conhece, mas de um jeito que você nunca ouviu. Vamos voltar no tempo para mostrar como nasceu a terceira capital mais antiga do Brasil e acompanhar os passos que moldaram a identidade da cidade até aqui, do passado ao presente, rumo aos desafios futuros. E em agosto tem novidade na programação. Estreia a série Vozes da Cidade. Gente comum, com histórias que inspiram. Trabalhadores, empreendedores, personagens que movem a cidade e dão voz a João Pessoa. Profissionais que vivem a capital de perto e atuam nos principais pontos turísticos da cidade. Uma semana inteira de entrevistas especiais com gestores públicos que são responsáveis por áreas específicas da administração municipal. Em agosto, sintonize a CBN e mergulhe nessa história de 440 anos. CBN João Pessoa. 11h45. Cultura Pop. Guilherme Bezerra aqui na minha frente. Vamos falar da onda de nostalgia, Guilherme, que está tomando conta dos streamings. Bom dia para você mais uma vez. Bom dia, Caio. Agora aqui mais uma vez com vocês, da audiência, enquanto meu querido amigo Jonathan tá de férias, merecidamente de férias, aqui fazendo uma participação falando de cultura pop. Eu tava analisando, Caio, os lançamentos que vão acontecer nos streams. A gente toda semana fica acompanhando, porque eles divulgam posts, assim, chamando a atenção para aquela maratona no final de semana. E uma coisa que me pareceu muito evidente é que grandes lançamentos que estão sendo evidenciados pelos maiores serviços de streaming no momento são coisas antigas. Em vez de investirem muita atenção em material novo e inédito, que é claro que tem também, a gente sempre fala aqui sobre séries novas e filmes novos, grandes lançamentos dessas plataformas são produtos antigos. Eu vou evidenciar o maior deles que tomou conta essa semana dos principais plataformas. Chapolin Colorado e Chaves. Produções que têm quase 60 anos, 50 e poucos aí, da versão que a gente conhece aqui no Brasil, que é a dos anos 70. Houve um imbróglio por muito tempo, acredito que a audiência pode ter ouvido alguma coisa sobre isso, porque passaram muitos anos em que esses produtos não eram veiculados nem na televisão e nem nas plataformas, por causa de uma briga que houve entre quem tinha o direito de imagem, que era a Televisa, e quem tinha direito dos roteiros e dos personagens, que era a família do Bolanhos, o Chespirito, criador dos personagens. E agora, quando voltou, esses direitos foram liberados, a empresa conseguiu negociar tranquilamente. Ele voltou com tudo, voltou na televisão e as 3 principais plataformas de streaming no Brasil anunciaram Chaves e Chapolin na plataforma deles. O Prime foi o primeiro, o Amazon Prime, e já tá lá o Chapolin Colorado, além do desenho de Chaves. Em seguida, a Globoplay, que já tinha uma relação mais próxima, porque tinha exibido episódios inéditos em 2018 e tal, anunciou Chaves e Chapolin, que já estão lá, episódios da primeira leva, como série solo, desses 2 personagens icônicos. E depois disso, do nada, a Netflix anunciou que também teria para ela os direitos de Chaves e anunciaram para agosto agora novos episódios. Novos no sentido de disponíveis na plataforma, porque ele já tem mais de 50 anos de idade de produção e que todo mundo conhece. Certas novidades acontecem por causa dessa briga jurídica, porque, por exemplo, algumas emissoras e o serviço de streaming, ele vai ter acesso a episódios que não foram exibidos no Brasil.
Porque Chaves e Chapolin, eles tiveram uma época em que eles eram séries por conta própria, e nos anos 80 eles eram quadros de uma série do Chespirito que tinha vários personagens. Ali ele produziu 10 anos de conteúdo que basicamente nunca chegou no Brasil. Chega um ou outro, mas são 10 anos de temporadas que o Brasil não viu dublado e não viu sendo exibido nas televisões e no streaming. Então, é uma novidade, mas que é totalmente baseada no sentimento dos fãs de hoje em dia em voltarem para algo confortável, algo que já foi visto e que já foi exaustivamente revisto. E aí cada um tem seu gosto, é claro que tem aquele sentimento tranquilo de você ver algo que você já conhece, escutar uma voz familiar, no caso de Chaves, que tem uma ligação muito forte com a dublagem, com a adaptação brasileira. No Prime Video também, um dos maiores destaques do mês de julho agora foi o lançamento de 28 dos 35 filmes dos Trapalhões. Também lá, que é um clássico do cinema brasileiro, moldaram a cena nacional nos anos 70, 80, e foi disponibilizado lá e é um grande atrativo da plataforma esse mês. E aí me fez pensar, Caio, sobre... será que isso está rendendo alguma coisa além de só reexibições de coisas antigas? E eu fui pesquisar. Vários conteúdos novos que estão sendo lançados nessas plataformas são baseados em propriedades intelectuais antigas. Por exemplo, o principal lançamento do mês de agosto, agora da Netflix, vai ser o quê? Vai ser a segunda temporada da série Wandinha, que é uma adaptação da família Addams, que fez muito sucesso. Primeiro como um desenho, lá nos anos 50, 60, que depois já teve um retorno nos anos 90, que muita gente acha que é o lançamento, sim, mas já é um retorno a um produto antigo. E aí, uns 3 anos atrás, a Wandinha voltou como uma série que fez muito sucesso. Gerações agora de 10, 12 anos que não fazem ideia do sucesso da família Addams nos anos 90, consumindo Wandinha como algo novo. Principais lançamentos do HBO Max. Vai ter uma série chamada Bem-vindo a Derry, que é uma série baseada em quê? No filme do It, A Coisa. Sim. Que é baseado... que o filme de 2017 já foi um remake do filme dos anos 90, que por sua vez é baseado no livro de Stephen King. Então, retomada a elementos antigos, a filmes e séries que antigamente fizeram sucesso e que agora tentam voltar atraindo uma base de fãs que já existe. Porque o streaming, ele aposta em quantidade de conteúdo e quantidade de horas consumidas, que não necessariamente tem a ver com inovação e com a qualidade daquele produto. Não que esse não tenha qualidade. Eu, particularmente, adoro Wandinha e estarei vendo a segunda temporada. Porque é um produto novo. Eles não se basearam em nenhuma história antiga, mas em personagens que já existiam. E, para concluir, qual é o maior lançamento que o HBO Max pretende fazer no próximo ano? Enfim, a série de Harry Potter, que eles estão fazendo. Que Harry Potter é baseado no livro dos anos 90 e que já teve uma adaptação que muita gente ama e adora e que já tem sua fidelidade ali, acima dos 50% em relação ao livro, que tomou conta do cinema nos anos 2000. E aí a grande aposta de um dos maiores estúdios do mundo, que tem dinheiro para investir, criar coisa nova e apoiar novos diretores e roteiristas é o quê? É só refazer algo que já foi feito. E aí tem 2 pontos com relação a isso que eu queria trazer. O primeiro deles é que muita gente está falando assim, que a gente está vivendo um momento de falta de criatividade. É novela sendo refeita, é remake, é filme. Cadê a criatividade, algo novo? Tem gente questionando isso, né? E também, Felipe, tem a questão do... Tem tanta coisa... Felipe não... Felipe tá aqui ao nosso Felipe lado. Tá do nosso lado, vai falar já já. Mas, Guilherme, também tem um outro ponto que é, a gente tem tanta opção quando vai ver um streaming, não é verdade? A gente chega lá, tem tanto filme, tanta série, que você fala assim, vou para o que eu já conheço. Vai lá pro Chaves, vai lá pro Chapolin, porque sabe que vai assistir e vai gostar, se você gosta. Vai dar a mesma risada que já deu 1000 vezes ao longo dos anos, vai se divertir igual. É isso, Guilherme, muito obrigado pela participação. Valeu, tá? Caio. Mais. E aí, como eu falei de Felipe, é porque ele já sentou aqui na minha frente, tem muita novidade da política, são 11h52. Últimas da política. Felipe Nunes, João Paulo Medeiros, bom dia mais uma vez para vocês. Oi, Caio, bom dia para você, bom dia especial aos ouvintes da CBN, João Paulo também. Hoje, a Câmara Municipal de João Pessoa retomou os trabalhos legislativos depois do tradicional recesso do meio do ano. Havia a expectativa da presença do prefeito Cícero Lucena, o que não se confirmou, Caio. Ele foi representado na sessão de hoje pelo vice-prefeito Léo Bezerra, que levou a mensagem do Poder Executivo ao Poder Legislativo Municipal, prometendo reforçar as parcerias e também
elencando projetos para o segundo semestre desse ano. A sessão foi aberta pelo presidente da Câmara, Dinho, que também falou sobre quais serão as principais demandas da Câmara Municipal nesse segundo semestre. Uma delas, segundo ele, será a continuidade do debate do Centro Histórico de João Pessoa, inclusive com a inserção de novos serviços públicos lá no Centro Histórico, né, que é um debate que já vem acontecendo aqui na capital. Foi mencionado também a inauguração da nova sede do Poder Legislativo Municipal, o que vai acontecer nos próximos meses. E o presidente da Câmara, Dinho, anunciou ainda a publicação em breve de um edital para um novo concurso público. Acho que essa foi a principal novidade trazida pelo presidente da Câmara Municipal, Dinho, em relação ao que vai ser anunciado no segundo semestre na Câmara Municipal. Essas vagas serão necessárias, segundo ele, em razão da nova demanda que vai acontecer, em razão aí da nova sede da Câmara, que vai ser inaugurada na frente do atual prédio do Poder Legislativo Municipal. O vereador Dinho também falou sobre a nova sede social da Câmara, que está sendo construída no bairro dos Bancários. Então, a conclusão dos estudos para esse novo concurso público deve acontecer em breve, quando o edital será publicado entre o fim desse segundo semestre e o início do próximo ano. Mas, como eu disse, o prefeito Cícero Lucena foi representado pelo vice Léo Bezerra em meio a essas informações de desgastes, ruídos, na base do governador João Azevedo, relacionados aí às eleições do próximo ano. Afinal de contas, o prefeito Cícero tenta se viabilizar como candidato do grupo para o próximo pleito, e a gente sabe que não há espaços para todo mundo dentro da base governista. Havia essa expectativa sobre o que Cícero falaria a esse respeito, mas quem falou foi Léo Bezerra. Eu perguntei a ele qual é o clima hoje, tanto na base de Cícero, né, já que ele é do PSB, partido do governador João Azevedo, o vice-prefeito, mas Léo colocou panos quentes aí nessa discussão. Ele disse que acredita que as coisas vão se apaziguar dentro da base governista e que o prefeito Cícero deve se manter alinhado ao governador. Vamos ouvir a fala do vice-prefeito Léo Bezerra. Não fazer diagnóstico algum. O que eu quero, o que eu prezo, é que nós vamos mais uma vez estar juntos na próxima eleição. É isso que eu prego todos os dias. É a quarta eleição que nós estamos juntos, é a quarta eleição que nós vamos. Eu particularmente, na última eleição, todos diziam: Cícero não vai votar em João, João não vai votar em Cícero, e foi completamente ao contrário. Eu tenho certeza que no momento certo, como foi no último pleito do governador, que o governador sentou em uma mesa redonda, respeitando todos os partidos, respeitando a ideologia de cada partido, sentando um por um, porque não é um projeto por um projeto, não é um nome por um nome. Nós queremos sim partilhar da próxima eleição, ganhar a próxima eleição, porque nós temos um projeto que é capitaneado pelo governador João Azevedo. Você acredita que Cícero permanece no partido progressista? Eu acredito que sim, O Cícero sempre se sente muito confortável dentro do PP. Cabe a ele, é uma decisão pessoal, que não cabe a mim mencionar sobre o que o prefeito deve ou não fazer. Lembrando que se eventualmente o prefeito Cícero Lucena decidir de fato ir para uma eventual disputa nas eleições do próximo ano, o vice Léo Bezerra assume o poder executivo municipal, mas disse lá na Câmara que acredita na pacificação desse grupo, que também é aliado do governador João Azevedo. João. Felipe, eu conversei com um dos auxiliares do prefeito Cícero Lucena agora há pouco, e ele me disse que a ausência dele na sessão de hoje não é estranha, não é surpresa, porque o prefeito costuma ir para as aberturas de trabalho e não para as reaberturas, como é o caso de hoje, quando se trata de uma volta aos trabalhos após para o segundo semestre do ano. Em outras palavras, ele costuma ir no início do ano, no mês de janeiro, e não no mês de julho, agosto, quando os trabalhos são retomados lá na Câmara Municipal. Por isso, não teria comparecido, teria preferido enviar Léo Bezerra para essa sessão. Evidentemente, é a versão oficial da Prefeitura, mas é uma ausência estratégica, eu diria até, porque se estivesse presente na Câmara, certamente o prefeito Cícero Lucena seria questionado, como Léo Bezerra foi por você e por outros
colegas da imprensa, sobre esse impasse, sobre essa novela que vive a base governista do governador João Azevedo aqui na Paraíba. E não ir, optar por não ir, significa optar também por não estender ainda mais essa crise dentro da base. E aí me chama a atenção essa declaração de Léo Bezerra, no sentido de que ele reafirma que Cícero continuará com João Azevedo, né? Mas não é tão categórico assim se ele continuará no partido. Ele diz, não, essa é uma decisão, acredito que sim, mas é uma decisão que cabe a Cícero. Em outras palavras, o que é que isso quer dizer? Uma leitura que pode ser feita. Ocorrendo duas chapas dentro da base, é uma possibilidade, é possível, evidentemente, votar, ir para uma disputa de governo do Estado e continuar votando em João Azevedo, mesmo que ele esteja em outra chapa, juntamente com um outro candidato, né? Então, me parece que essa declaração bastante decisiva de Léo também pode vir no futuro a ter esse significado. É evidentemente que isso só será constatado com o avançar do tempo e dos fatos da política que vão se acumulando. Afinal de contas, os sinais estão aí, não é possível mais negar que existe de fato esse diálogo, pelo menos, do prefeito Cícero com outros partidos, inclusive da oposição. Agora eu já trouxe aqui mais cedo as falas do líder do governo, né, do Odon Bezerra, mas quem falou com a gente também foi o líder da oposição, o vereador Milanês Neto, acerca do que a oposição espera para essa retomada dos trabalhos na Câmara Municipal de João Pessoa. A gente continuará aqui na casa, fazendo um trabalho de vigilância permanente à cidade, de cuidar da cidade, de fazer o contraponto às inverdades que são levadas ao conhecimento público, como a educação perfeita, como a saúde perfeita. A gente vai trazer para a Câmara o debate sobre o rombo existente na saúde atualmente, sobre os fardamentos que a gente chega ao mês de agosto amanhã e ainda escolas sem fardamento. Vamos continuar discutindo na Casa Mobilidade Urbana, discutir a cidade como um todo. A gente vai continuar sendo uma voz da verdade da cidade, do que vive hoje a cidade de João Pessoa. Fato é que a Câmara está agora retomando esses trabalhos, as pautas começarão a ser debatidas e é só o início aí de um longo segundo semestre no Poder Legislativo Municipal. Caio. É isso, vamos acompanhar. Meio-dia em ponto, a gente chega ao fim do CBN João Pessoa. Obrigado, Felipe, obrigado, João. E obrigado você que me acompanhou durante toda essa manhã. Quero te dizer que amanhã tem mais, viu? Sexta-feira a gente fica junto, dia 1º de agosto. Tivemos os trabalhos técnicos de Luciano Cabral, na edição Felipe Nunes e na produção Renan Mesquita. Apresentação Caio Ismael. Grande abraço, beijão pra você e até amanhã. CBN João Pessoa.